Boa noite para todas e todos. Espero que tenham aí curtido a vida agora. Sim, agora estou no claro, apesar de estar com uma camiseta verde, que não fica bem ao Santista, mas a minha camiseta do Santos está suja. Pois bem, suja não, ela está sempre limpa. Ela só foi usada, é diferente. Pois bem, hoje a gente vai fazer uma pequena... Vamos entrar num assunto extremamente interessante para efeito de vestibular. A gente vai falar um pouquinho de racionalismo. Deixa eu colocar aqui no chat. Racionalismo. E de um debate. Empirismo. Tá? Empirismo. E se der tempo, eu creio que vai dar, porque eu vou correr um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho dos contratualistas, que está nesse mesmo contexto desse debate racionalismo versus empirismo, tá bom? Então, só para ter uma ideia dos autores de hoje, dos pensadores de hoje, a gente vai falar de René Descartes, né? René Descartes, de John Locke, de Thomas Hobbes e também de um filósofo muito importante chamado Jean-Jacques Rousseau. Tá? É isso aí. Então, são esses que a gente vai falar. Primeiro, eu vou tentar fazer uma revisãozinha desde o início do curso. Pode ser que tenha chegado alguém aqui e não pegou o início do curso, mas muito rápido mesmo. Bom, a gente falou que a filosofia ela surge em contradição, em oposição a uma cultura, que nós chamamos hoje de cultura mitológica, período mitológico, que era o período em que todos os povos antigos viviam. A filosofia vai nascer na Grécia, porque a Grécia vai ser, até onde sabemos, o primeiro momento da história, ou a primeira vez na história, em que os homens questionam as suas crenças. Mito é crença. Então, os homens acreditavam que todas as explicações vinham de suas crenças. Então, assim, porque chove, porque está escuro agora, porque existe pobreza, porque o imposto é caro, porque tem tanta corrupção com esse governo Bolsonaro, entendeu? Então, tudo era explicado pela mitologia. Tudo. Né? Por que o Bolsonaro é chamado de mito, né? Então, assim, aliás, o governo Bolsonaro é tão ultrapassado que ele usa termo até nem medieval, ele é para lá de medieval. Então, tudo isso a gente tem uma explicação a partir das crenças. Onde há crença, não há ciência. Onde há crença, não há filosofia. A filosofia, então, vai se opor à crença, se opor ao mito, essas explicações todas que explicavam os fenômenos da natureza física, também os fenômenos da natureza social, econômica e política. Pois bem, nesse contexto é que vão surgir os filósofos. A primeira fase da filosofia chama-se antropocêntrica, né? Para quem estava na aula vai lembrar, que a primeira preocupação do homem foi o homem mesmo. Antropos, homem no centro. E o homem passa a ser o centro. Aliás, pulei uma fase. A primeira fase foi cosmológica. Estou falando muito rápido. Tá? Foi cosmológica. Quer dizer, o homem quer explicação para todas as coisas, inclusive ele mesmo. Ele não estava fora do cosmos. Mas o período antropocêntrico, em seguida, estou corrigindo aqui, que eu dei uma invertida. Então, cosmológica, a ideia de cosmo é universo. Então, eu tenho todo esse universo do qual eu faço parte, eu não estou fora dele, mas eu quero saber por que essas coisas vieram. A primeira preocupação dos primeiros filósofos foi a origem das coisas. Ou, vocês vão cair no vestibular, a palavra arquê já relaciona esse primeiro período. Dois filósofos principais desse período foram Parmênides, estou falando dos principais, que eu vejo que mais cai no Enem e no vestibular, e Heráclito. Tá? Estou anotando aqui, se vocês quiserem também, mais para vocês terem, pesquisar mais sobre esses caras aí, vale a pena. Tá? Parmênides e Heráclito, dois filósofos desse período, com uma visão muito oposta. Se quiser participar, gente, aí, dúvida, qualquer coisa, é só colocar no chat, ou usar o microfone, vídeo, fica até legal, não tem nenhum problema não, fiquem à vontade de participar da aula. Parmênides era aquele filósofo que dizia que, em essência, nada muda, não existe alteração nas coisas. Essencialmente, as coisas são sempre as mesmas. E Heráclito, oposto a ele, diz que não, que tudo é vir a ser. Quando você fala que uma coisa é, ela já não é mais. Mal terminei de falar, isso aqui é, opa, já é outra coisa. Tá? Tudo está no devir, ou vir a ser, com duas palavras que se caem no vestibular, lembro de Heráclito. Quer dizer, todo o processo dialético, tá? Tudo está em transformação, nada é. Então, aquela frase que sucintamente
E eu passo sempre para vocês, né? Você não pode se banhar por mais de uma vez nas mesmas águas do rio, porque você nunca vai encontrar as juntas. Então, quando você mergulha no rio, no mar, em qualquer água, numa piscina, etc., tal, ao sair dela, dessa água, ela já não é mais a mesma. Mudou a água e mudou você mesmo. Então, nós mudamos constantemente, porque nós fazemos parte desse cosmos, dessa natureza, desse tudo. Pois bem, deixa eu só voltar para explicar para vocês a ideia do arquê. Da origem, era a ideia de que quando eu descobrisse a origem das coisas, já que eu não acredito mais nos mitos, não acredito mais nos deuses, eu não acredito mais que o sol brilha porque o deus sol faz brilhar, ou porque a lua aparece que existe uma deusa chamada Gel. Dos deus sol, já falei para vocês o nome lindo, é Hélios, o deus sol não é bonito. E da terra era a deusa Gel, então, quando tinha vulcão, quando tinha furacão, etc. Tal, eram as crenças. Hoje não, hoje a gente quer saber se vai esquentar, se esfriar, porque esquentou, porque esfriou. A gente recorre à ciência, à física, ao campo da física que nos dá sobre a questão climática. Não é isso? A gente faz isso. Então, naquela época não havia ciência, não havia filosofia, então os homens baseavam seus conhecimentos em suas crenças. Era complicado essas crenças, né? Eu estou aqui reafirmando, ou para quem não teve essa aula, porque as crenças traziam aos seres humanos um problema muito sério, porque o homem, uma vez que ele acreditava, ele não investigava. Esse é o grande problema da crença. É o que está acontecendo hoje na política do Brasil, né? Se você acredita, e eu não estou tomando partido agora, qualquer presidente pode ser Bolsonaro, Lula, se o Dória chegar a presidente, tomara que não chegue, e deu que seja Dória, que seja Fernando Henrique Cardoso, qualquer governante que apareceu aí, prefeito e tal, você não pode acreditar em nenhum governante, né? E muito menos defendê-los. Quem tem que defender o povo é o governo, não o contrário. Então, assim, crença é perigosa na política. A política é uma ciência também. Né? Tem ciências políticas, no meu caso, eu fiz ciências políticas, fiz filosofia política, então, economia, então você tem aí recursos científicos para analisar. E não, vamos acreditar, porque vai dar certo, vamos acreditar nesse presidente. Isso é crença. Isso é uma coisa para lá da Grécia, né? Como a gente está muito ultrapassado no Brasil, né? Nossa compreensão de ciência é muito atrasada. A começar porque um terraplanista, que nunca fez faculdade nenhuma, é tido como um dos homens mais respeitados do grupo bolsonarista, obviamente, né? É o cara que dá conselho para o Bolsonaro para colocar isso aquele ministro. Então é complicado. Parece que o atual ministro da Educação, que eu trabalhei com ele, inclusive o Milton Ribeiro, acho que foi indicado até por esse, se eu não me engano, por esse terraplanista. Eu conheci o Milton Ribeiro, muito ruim, diga-se passagem. Tá? Não é meu amigo, foi meu colega de trabalho, por bom tempo. E fui até aluno do Fernando Henrique Cardoso também no meu mestrado. Também não tenho nenhuma aprovação a ele. Excelente professor, mas péssimo político, péssimo ser humano, diria até. Pois bem, caminhando um pouco mais, então, a gente tem aí, na filosofia grega, início, essa busca de entender o cosmos. Mas a Grécia, ela vai se organizando e ela vai se tornando um Estado, e a discussão agora passa a ser política, passa a ser econômica, passa a ser social, e passa, não que a discussão da minha preocupação sobre todo, sobre esse cosmos, sobre esse universo, ela desaparece, mas ela passa agora a ser invertida. O homem vai pegar uma parte do universo, que é o próprio homem, e vai discutir os seus problemas agora. Então, a discussão política vai tomar conta do contexto da filosofia grega. Então, agora eu não estou mais preocupado porque a estrela brilha, ou porque o vento. Essa não é a minha preocupação primeira. Eu não estou tão preocupado. Eu estou preocupado em saber que tipo de governo a gente vai ter, se os meus impostos, eles irão, mas eles voltarão em direitos, a educação de qualidade, saúde de qualidade, asfalto, segurança pública, enfim, tudo aquilo que eu tenho direito. Abrindo parênteses, outra coisa que o brasileiro não tem. O brasileiro não tem consciência dos seus direitos. Se a escola está ruim, ele está tudo bem, se não tem saúde boa, o governo agora cortou a educação e saúde. Esse governo, durante a pandemia, está nem aí com isso. Tem os idólatras dele que falam, não, ele está certo, tem que cortar mesmo, entendeu? Você vê, agora tem um problema aí com a vergonha que a gente passou com esse governo na ONU. O Brasil só toma na cabeça com esse governo. Então, veja, a gente precisa ter consciência política, fazer uma boa crítica, mas uma crítica tem que ser científica. Eu não posso ser baseada, seja esse ou aquele governo, nas minhas crenças, nas minhas convicções, na minha opinião. Em filosofia e em ciência, nós não temos opinião. Nós temos conclusões de estudo. Se eu quero fazer uma crítica a esse governo, ao governo anterior, a esse prefeito daqui, o prefeito aqui de São João, que eu sou de São Bernardo, fico confundo às vezes, de São João, ou de São Bernardo, que é a minha cidade, mas estou vindo para cá, a gente tem que fazer uma análise científica também. Tá? Quero fazer uma análise comparativa, qual governo que é melhor, quem investiu mais em educação, quem investiu mais em saúde, quem investiu mais em moradia, mais em reforma agrária, em segurança pública, enfim, saúde, educação e por aí vai.
Tá? Aí você vai pegar os dados econômicos, ou você vai fazer a pesquisa se você tiver condição de fazer. Senão, você vai se basear nos estudos das grandes universidades, dos grandes institutos científicos. Assim, então, nós temos esse tipo de coisa. Né? A ciência, o que me dá, por exemplo, como eu falei do conhecimento, é a parte da física. Se vai chover ou não vai chover, eu pego esse capítulo da física, a meteorologia, que me dá essa verdade. Agora, a preocupação, então, voltando aí, passa a ser agora sim antropocêntrica, como eu coloquei inversamente agora há pouco. O homem agora está preocupado com ele. Quero saber por que eu sou pobre, por que eu sou rico, por que eu pago imposto, se é melhor a democracia, se é melhor a teocracia, se é melhor um governo de militares. Essa discussão foi feita na Grécia. Tá? E aí começa a inventar na Grécia a democracia. Vocês bem sabem, né? Aprenderam com certeza história, que demos quer dizer povo, kratos poder, é o poder que emana do povo, é o povo que passa a fazer política na Grécia. E eles começam a fazer mesmo, com todas as deficiências da democracia grega, porque mulheres pobres não participavam, tinha que ter uma certa idade, acima de 30 anos e tudo mais. Então, mas de qualquer maneira, é uma democracia direta. O que é democracia direta? O povo tinha vez, voz e voto. Então, todos podiam participar. A democracia, como eu falei, havia suas limitações, mas quem participava tinha voz. E no final da Assembleia, eram feitas sempre reuniões deliberativas, portanto, da Assembleia, eles deliberavam, eles votavam. Diferente do Brasil, que a gente elege um monte de gente que decide pela gente. Obviamente que não vai decidir para o bem da gente. Estão vendo aí mais uma reforma sendo aprovada no Congresso, que foi enviada pelo presidente, que é contra o próprio povo. Né? E, ao mesmo tempo, você vê políticas que beneficiam a indústria bélica, medidas que ajudaram muitas indústrias de armamento no Brasil, o agronegócio, né, que produz agrotóxico. Então, a gente começa a perceber a quem esse governo governa, que esse presidente governa, não é para nós. Isso também é importante ver. Não o que o governo está fazendo, mas para que setor da classe social, para qual classe social esse governo está agindo. Também é uma questão política. E essa discussão que se fazia na Grécia. Né? O povo queria saber a quem esse governo governa, para os religiosos, para os parentes dele da nobreza, para o povo de forma geral, entendeu? Para os filósofos. Então, assim, eu quero saber quem está sendo beneficiado com esse governo. Quando tem guerra, por que o filho do rei não vai para a guerra? Por que o rei mesmo não vai para a guerra? Por que vão só os filhos dos pobres? Essa discussão que se começa a fazer. Então, dentro desses debates da Grécia, veja que agora o homem passa a ser a preocupação, não mais as estrelas, o sol, a lua, a chuva, a tempestade, etc. Tal, tá? A discussão política, polis, né? Grega, a ideia da palavra política vem de polis, a ideia de polis, que é de convivência social, e nós já estamos antecipando alguns filósofos aí. Pois bem, o primeiro grupo de filósofos que a gente que deve cair muito no vestibular, são os sofistas. Estou ainda revisando, hein, gente? Estou correndo até a última aula que eu falei da idade do Renascimento, né? Os sofistas, a palavra sófos, quer dizer, sabedoria, eram homens que praticavam a sabedoria. A princípio. Depois começa a ter correntes diferentes desses sofistas, não era uma escola de pensamento, eram vários grupos e várias pessoas. Então, os sofistas começam, porque a democracia, lembra que eu falei que precisa de vez, voz e voto? Então, tem voz. Eu preciso ir para uma assembleia e declarar a minha opinião, falar bem, entendeu? Defender os meus interesses, se eu sou um cara muito... que vou fazer democracia para o meu bem só e dane-se o outro, ou se eu tenho uma visão social, defender o interesse da população, etc. Tal. Então, esse cara vai para a praça pública, se ele falar bem, ele ganha todas na votação. Se ele falar mal, ele perde todas, independente se aquilo que ele está defendendo é uma coisa boa ou ruim. Tá? O importante é ter uma boa oratória. Então, os sofistas, a princípio, eram sábios. Depois passa a ser o orador, aquele cara que tinha uma boa oratória, que se preocupava em falar bem. Tá? Por último, o sofista vai ser aquele cara que vai persuadir, tá? Vai ser conhecido como aquele cara que vai persuadir, o persuador. Ou seja, aquele cara que vai falar bem para ganhar todas mesmo. Dane-se se a sociedade vai ser melhor ou pior. Ele vai defender os interesses dele. E contra esses filósofos, são vários, é que vão surgir 3 filósofos aí, que é Sócrates, Platão e Aristóteles. Já falei para vocês, tem alguns filósofos que não preciso decorar o nome, Parmênides e Heráclito, simples, eu coloquei, sofistas não preciso ter vários. O principal foi Protágoras, que teve uma frase, pela frase famosa dele, que o homem é a medida de todas as coisas, é que os sofistas entendiam que a minha oratória do sujeito, é eu, sujeito, que defino o que é verdade. Não é a realidade dos fatos, não é o objeto. Tá? Às vezes, como eu falei agora há pouco, o que vai definir se esse governo é melhor que o anterior ou que os anteriores? É uma análise. Para os sofistas, não. O que vai definir é o meu discurso.
Por isso que o governo usa, não sei se vocês acompanharam a notícia de hoje, estão acompanhando em jornais, o quanto o governo Bolsonaro vai gastar em comunicação, tá? Em propaganda dele mesmo. Estamos falando de milhões e milhões. Só abrir o jornal hoje, vocês vão ver quase que manchete. Tá? Boa pergunta, Frederico Blas. Boa pergunta, sim. Tem sim. A gente vai ter essa característica, já que você colocou isso, eu volto ao que eu ia falar de Sócrates, Platão, mas é interessante a gente pontuar. A Idade Média, o período mitológico, ele tem duas características. Na Idade Média vai ter o dogmatismo. O dogmatismo ele se difere da mitologia, porque a mitologia eu acredito se eu quiser. O dogmatismo não, você acredita porque eu quero, porque eu sou papa, eu sou o líder religioso, eu obrigo você a acreditar no que eu quero. Agora, é verdade que você coloca assim, o que vai acontecer? Acaba a Idade Média, o que vai romper a Idade Média é o desejo do homem a voltar a produzir conhecimento. Tá? Tanto é o que vai retornar no Renascimento, se chama Renascimento, que vai renascer, é justamente o antropocentrismo. Por isso que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, até vou repetir que eu falei naquela última aula, do Renascimento. Uma das características do Renascimento é o antropocentrismo, que a gente confunde um pouquinho com o humanismo, e tem a ver mesmo essa confusão. São duas coisas muito próximas e dá para confundir. Mas o antropocentrismo, ele vai ter essa característica, assim, muito bem lembrado, Frederico, muito bem notado. Tá? Então, mas a gente vai voltar a isso, mas foi bom a gente parar para frisar isso. Então, voltando aí, os sofistas, eles vão nessa linha filosófica, o homem é medido de todas as coisas, quando ele fala o homem, não é o ser humano, mas é cada homem que faz uma boa oratória, é ele que vai definir cada coisa. É a minha oratória que vai definir o que é verdade e o que é mentira. É como se fosse no médico que passou cloroquina, ele falasse, não, mas o cara tem uma boa oratória, ele vai convencer você que ele fez certo. Entendeu? Mas a ciência vai mostrar que não. Tá? Mas a ciência dane-se para os sofistas. Já Sócrates, Platão e Aristóteles vão numa linha diferente. Tá? Sócrates vai defender a filosofia chamada maiêutica. A maiêutica vem da palavra parto. Só um minutinho. Perdão, tenho dois cachorros que querem dar aula de filosofia também. Eles manjam pra caramba, tá? Só que não dá pra várias pessoas falando ao mesmo tempo, eu e eles. Bom, então eu tava falando que a maiêutica vem, quer dizer, vem do verbo parto, mas não do verbo partir, do verbo parir mesmo, de dar luz. Sócrates era filho de parteira, e ele vai discordar do sofista, dizendo, não é eu que defino a verdade, não é o sujeito. Tá? Tem que ter o sujeito e o objeto. Agora, para que eu chegue ao conhecimento do objeto, o melhor método é questionamento, é o diálogo. Então, assim como a parteira extrai da mulher uma criança, faz ela dar luz a uma criança, nós, filósofos, quer dizer, provocamos o outro a dar luz ao conhecimento. É legal essa analogia que Sócrates faz. Tá? É muito interessante essa analogia. Ou seja, eu não vou te dar resposta, os sofistas davam respostas. Olha, o que é melhor, ir para a guerra ou não ir para a guerra? Os sofistas tinham resposta para isso. Eloquência, etc. Tal. Sócrates não ia te responder nada. Ele ia fazer uma série de perguntas e você, no final de uma série de questionamentos, é que ia dizer se a guerra era necessária ou não. Tá? Então, assim, sobre qualquer coisa você tinha que investigar. E eu te provocaria, eu como filósofo, eu te provoco apenas a investigação. Eu não vou te dar resposta. A resposta não virá de mim. Você quer saber por que a gasolina está aumentando? Eu podia responder para você. Essa resposta até eu tenho. Porque o governo, foi de agora, começa com o governo Temer até o Bolsonaro, fez opção, uma política cambial, de colocar o preço do petróleo ao preço do dólar ou de acordo com o aumento do petróleo. Ah, mas isso é justo? Bom, a gente é exportador de petróleo, mas estou dando a resposta, estou dando o que o sofista faria. Mas eu posso fazer diferente. Posso falar, escuta, o Brasil exporta, faço uma outra pergunta. Por que a gente paga mais caro se nós somos exportadores? Em vez de fazer, você vai. O Brasil exporta ou importa petróleo? O Brasil importa ou exporta soja? E por que as óleo de soja estão caros? Por que a carne, o Brasil também é exportador de carne e tal. A gente fazer um monte de perguntas. É você a responder se está correta essa política ou não. Tá? Então, assim, isso é um parto. Ia fazer todo um parto. Pois bem,
discípulo de Sócrates e Platão, com uma política, com uma filosofia bem próxima dele, que é a reminiscência. A reminiscência de Platão, ela está ligada, já falei para vocês, lembrou de Platão, lembra do mundo das ideias, tá? Isso, se cair, mundo das ideias, caiu Platão, uma coisa tem que estar ligada à outra. O mundo das ideias é a compreensão que Platão tem de que o conhecimento que nós temos deste mundo é muito falho, mas nós tínhamos o conhecimento verdadeiro quando éramos almas em outro mundo, chamado mundo ideal, o mundo das ideias. Deus mandou a gente para cá, a gente olha para a realidade imperfeita, bem a lembrança do perfeito. É como se olhasse a sombra, e Platão também coloca isso, tem o mito da caverna, é como se olhasse para a sombra de um objeto, e ao olhar para a sombra do objeto, eu lembro do próprio objeto. Aqui, por coincidência, eu estou olhando para um violão, estou vendo a sombra dele. Se eu visse só a sombra do violão, pelo que não dá para mostrar para vocês, vocês falam, olha, será que não dá? Só uma ficaria bonitinho se eu fizesse. Então, ainda mais o violão, toda a forma dele, a sombra fica perfeita. Então, eu podia, eu falar, pô, tá aqui a sombra do violão, mas sem ter visto o violão. Então, eu olho para a realidade imperfeita, como se fosse sombra, essa realidade, de um mundo perfeito. Então, eu tenho o conhecimento perfeito dentro de mim, só que eu preciso resgatar. Então, ele vai na linha da maêutica de Sócrates, mas esse resgate, ele chama de reminiscência. Reminiscência é mesmo que lembrança, porque lembrança do ideal. Tá? Isso para Platão. Pois bem, então, Platão fala do mundo das ideias. E outra coisa que é importante também, quando se falar de Platão, é lembrar da obra dele, A República. Tá? A obra República de Platão, porque essa obra tanto vai ser importante para entender filosofia política quanto ética. Para Platão, tudo, a palavra res, né, república vem de res pública, quer dizer, pública é povo, né? Coisas do povo. Para ele, tudo que existe na sociedade deve pertencer ao povo. O povo tem que ter poderes, só que assim, quando Platão fala de povo, ele é bem restrito. Ainda que ele vai muito além dos gregos. Para ele, por exemplo, a mulher participa da política. O aluno dele, o discípulo dele, que vou falar daqui a pouquinho, Aristóteles, já discordava disso. Tá? Ele tinha uma visão até um pouco mais ampla de política. Na obra República, ele vai discutir o que é democracia e tal. E na obra República, ele vai defender a sofocracia. Sofocracia é da palavra sabedoria, de Sófos, né? É o governo dos sábios. Para eles, o rei tinha que ser um filósofo. Aquele cara que manjava pra caramba. Interessante. Gostei, Fabiano. Boa noite, professor e colegas de aula. Platão é bem oportuno ao sair da conversa, ou seja, trazer luz para a sua vida, ao se permitir conhecer. Legal mesmo. A Platão ele vai trazer algumas coisas que até hoje... A ideia da caverna de Platão, se cair alguma coisa da caverna, mito da caverna, você lembra de Platão ou vice-versa. Platão diz que, assim, ele faz uma alegoria, chamada alegoria da caverna, uma analogia, que, imagina pessoas acorrentadas desde que nasceram, com seus rostos virados para o fundo da caverna. Ora, imagina uma fogueira na entrada da caverna. Tudo que passar entre a fogueira e a entrada da caverna vai produzir no final da parede, porque todo mundo está com o rosto virado no final da correndo virado, vai produzir sombras. Então, o que é a realidade para essas pessoas, diz Platão? Pergunta Platão. Ele mesmo responde, sombras, porque eu não conheço nada além do que está na caverna. Aí diz Platão, faz um cara fugir da caverna, e esse cara, ao fugir, ele se depara com uma outra realidade. Aí ele se depara com a realidade não mais de sombra, mas aquilo que projetava a sombra. Ele conhecia a sombra do cavalo, a sombra de pessoas, a sombra de objetos que eram carregados por animais, por pessoas, assim que ele coloca. Agora eu vejo os animais, as pessoas, os objetos que eram carregados pelas pessoas, pelos animais, tal qual ele é, tal quais ele é. Tais quais ele é. Pois bem, o que vai acontecer agora? Esse cara volta para a caverna e tenta libertar os colegas lá. Fala, isso aqui não é a realidade. Fala, não é assim. Aí Platão vai tentar trazer uma lição para a gente. Às vezes a gente fica insistindo numa verdade que é sombra. Mas por quê? Por causa da nossa crença, né? A gente só quer acreditar naquilo que a gente está acostumado a ver. E a gente não vê. Eu gostei muito dessa colocação tua, Fabiano. Assim, a gente não quer trazer uma luz para a vida, né? É uma luz além dessa caverna que a gente vive, cheia de preconceitos, de visões e crenças, etc. Tal. E aí conhecer novas realidades. Achei legal. A gente só vai ter experiência na vida assim, quando a gente se atrever a isso. É muito bonita essa analogia, essa filosofia de Platão, e que, aliás, está nessa obra, a República. Veja que a discussão de Platão, a preocupação dele era uma preocupação tanto ética como política. E aí eu já explico que, na filosofia grega, ética e política estão muito unidas. Sócrates, Platão e Aristóteles vão colocar muito disso. Ou seja, o que é ética? A ética é o meu bem, a minha ação para o bem individual, particular. Agora, a política é o meu bem na polis. Polis, política,
não tem nada a ver com o prefeito, o governador. A ideia de polis é a ideia de convivência social, tá? De convivência social. Por isso que Aristóteles, depois de entrar daqui a pouquinho nele, fala o homem é um animal político, o homem é um animal de sociedade, de convivência social. Não é um animal que gosta de viver solitário. Agora, para viver em sociedade, tem que ter regras, direitos, deveres, participação, tá? Direitos, que eu falei para o brasileiro, não tem consciência que ele tem que ter direitos. Essa discussão que vai ser trazida na Grécia, a partir de sofistas, Sócrates, Platão e Aristóteles. O fim de toda a filosofia deles era política. A política no sentido de eleger, de defender esse ou aquele governante, ou esse ou aquele partido, mas no sentido de defender direitos e deveres de todos. Eu até dei uma aula recentemente para os meus alunos sobre isso. Na Grécia, cidadão e política era a mesma coisa, cidadania e política era a mesma coisa. Tá? Porque a palavra cidadania vem mais para frente no Império Romano, que vem também do termo cidade, Civita, que é cidade em Roma. República então foi uma utopia, ou chegaremos a essa ideia um dia? Foi uma utopia. Agora, entenda a utopia, vou falar também disso na minha revisão, quando eu falar de Thomas More, entenda a utopia não como uma ilusão, mas como algo possível, tá? Aquilo que nós não alcançamos ainda, que foi a ideia da palavra que foi criada por Thomas More, o topos, né? O topos, quer dizer, não, topos, lugar, é um lugar que não existe ainda, mas que pode vir a existir. Não confundir utopia com ilusão. Ilusão é aquilo que é inalcançável, irrealizável. A utopia é realizável. Em 91, por exemplo, o BIRD, o Banco Internacional de Recursos e Desenvolvimento, o Banco Internacional, ele publicou em 91 uma coisa assustadora. Diz que se o Brasil, se 10% da população mais rica pagasse 10% de imposto, que os ricos no Brasil não pagam impostos, o Brasil seria um país igual a qualquer país da Europa. Todos seriam classe média. Então, isso é utopia? É uma utopia. Utopia porque tem base científica. Quer dizer, é uma coisa possível. Se não acontece porque o brasileiro não tem ainda posicionamento político, educação política. Tanto que aconteceu em vários países da Europa, com PIB até menor que o do Brasil. Você pega a Suécia, a Noruega, a Bélgica e tal. Esses países hoje só têm classe média. Mas por quê? Lá porque o patrão é melhor, porque o governo é melhor? Não, porque o povo teve consciência de que a riqueza que ele produz, ele tem que participar. Ou seja, por salários, ou seja, por retorno dos seus impostos. Na verdade, eles participam das duas maneiras. Os salários na Europa são salários altos em relação, sobretudo, ao Brasil. Por isso que você não tem esse negócio de cara muito rico e com uma diferença muito grande, né? Que a gente chama de dualismo social, uma sociedade muito dual. O cara rico demais e pobre demais na Europa. O país está falando desses países, obviamente. Tá? É comum, sim. Tanto que a gente vai falar, Frederico, sobre essa crítica que ele faz a Sócrates e Platão, principalmente aos dois. Também a Aristóteles, mas também Sócrates e Platão. Né, que, aliás, é muito legal, tá? Infelizmente, ou eu, como eu gosto de Nietzsche pra caramba, e gosto de Platão, apesar da crítica, eu acho que vai cair. E o chato que Nietzsche é pesado pra caramba, espero que a gente consiga dar uma aula inteira bem dada sobre Nietzsche, porque ele cai muito em vestibular, tá? E é importante ler Nietzsche, entender Nietzsche e o contexto dele. Eu falo muito de Nietzsche quando eu falo de Sartre, Heidegger, que são os filósofos, Kierkegaard, que são os filósofos fundamentais ali desse período. Boa pergunta também. Vocês são bons de perguntas. Legal, eu curto isso. Gente, vamos lá. Então, Platão, na obra República, ele vai defender que o melhor tipo de governo, ele vai falar, olha, nós podemos ter vários tipos de governo. O governo de militares, ele fala isso, inclusive, assim. Mas o governo de militar é ruim, porque cara que tem a arma na mão, que Platão fala. Aí tem os brasileiros defendendo volta da ditadura militar. São os imbecis, né? Porque, olha, Platão já falava isso 5 séculos de Cristo. Quem tem poder e arma, ele vai abusar do poder, como aconteceu na América Latina inteira, inclusive no Brasil, da ditadura militar. O número de corrupção dos militares no Brasil, gente, é altíssimo. Se vocês colocarem no Google, vai aparecer 10%, que tem muita corrupção que nem apareceu, já que a gente podia falar mal. Quem falava da corrupção dos militares morriam. É só ver os privilégios que eles têm até hoje, né? As filhas de militares, se não casarem, há pouco tempo que elas perderam isso, né? Mas as que tinham, continuam tendo até hoje, entendeu? Eles têm privilégio pra caramba. Aposentadoria especial, nunca teve guerra no Brasil. Agora, o Bolsonaro assinou um documento que vai fazer um monte de gente ganhar como marechal. Até coronel morto vai ganhar como marechal. Na verdade, é a mulher dele ou a filha dele. Entendeu? Um absurdo, né? Marechal é um título que é dado somente quando um general vai à guerra. Na verdade, quando ele volta da guerra, né? É uma coisa absurda. Então, o Platão já colocava isso. Platão também é contra a democracia dos eleitos. Diz, olha, o problema da democracia é que vai cair na demagogia. Depois, para o cara ser eleito, ele vai prometer uma porrada de coisa. Quando depois que ele chegar no poder, ele não vai cumprir porcaria nenhuma. É a visão dele. Para ele que tinha que governar, era aquele cara que era sábio, era filósofo. Só que tinha umas coisas interessantes na República. Para você
governar, em contrapartida, quem governava não tinha privilégios. Então, assim, o presidente não tinha privilégio nenhum. Não tinha salário maior que o do povo, não tinha casa melhor que o do povo, ele não podia ter bens materiais, não podia ser ganancioso, não podia ter mais mulheres, se for um lugar de mulheres, mais homens, etc. Tal. Se for de homossexualidade, mais mulheres ou mais homens, não importa. Ele não podia ter nada além do que qualquer cidadão tem. O cidadão, sim, tem que ter direitos a mais do que o governante. Legal isso, né? Mas tinha que ser um filósofo, por quê? Porque para ele, o filósofo é aquele cara que alcançou, através da reminiscência, né? Ele alcançou o estágio mais próximo da realidade. Tá? Isso é uma coisa interessante de Platão. Bom, então Platão lembra do mundo das ideias, lembra da república, quando cair no vestibular, essas palavras-chave, república, mundo das ideias, teoria do mundo das ideias, mito da caverna, opa, tem Platão aí. Lembrou de Platão também? Alguma pergunta nessa linha, tá? Vai ser sempre nessa linha. Ele defende a sofocracia, também chamado rei, se aparecesse no vestibular, Platão também descreve esse rei filósofo. Em Platão, rei filósofo. Ele defende isso, que é o mesmo da sofocracia que eu falei. Tá? Sófos, sábio, kratos, poder dos sábios. E agora não é nada de privilégio a eles. Aristóteles, discípulo de Platão, veja, Platão foi muito fiel a Sócrates, Aristóteles nem tanto. Tá? Ele foi discípulo de Platão, mas ele discordou uma porrada de coisa de Platão. Ele discordou, por exemplo, do mundo das ideias, por exemplo, o mundo das ideias não existe, a gente nasceu aqui mesmo que a gente tem o conhecimento. O que a gente tem que fazer aqui é a abstração. Ele acha que, assim, porque Platão estava querendo entender como é que eu chego às verdades. Se eu chego às verdades, porque elas estão em mim. Aristóteles não, diz, né? Chega à verdade porque eu vou por um caminho que todo ser humano tem, é a razão, ou a lógica. É da natureza humana essa lógica nossa. E quando eu analiso as coisas, eu abstraio. O que é abstrair? É tirar a essência das coisas, para poder conceituar. Então, eu vou dizer para você que é uma árvore, quando eu olho para a árvore, eu olho para o gato, eu falo, pô, tem coisa diferente aí. O que a árvore tem que o gato não tem? Né? Aí eu vou... Por isso que ele foi muito importante para a classificação das espécies, Aristóteles. Outros já tinham feito antes, né? Mas aqui a classificação de Aristóteles, eu não vou conseguir lembrar toda aqui, era até meio... Para a época era até boa, mas era meio ridícula, até meio engraçadinho. Tá? Mas ele vai tentar pegar as essências. O gato, ele tem movimento, a árvore não tem. Se você tem movimento, ele tem ânimos. Ânimos quer dizer movimento. É da palavra alma também. Então, o animal, chamar animal porque tem movimento. A árvore não, a árvore só vegeta. Então, opa, já temos uma diferença aqui. Quais mais, tal? Então, vamos dividir. Quais são os outros seres que têm movimento? O cachorro, o ser humano, o macaco, a árvore. Opa, temos uma que tem as mesmas essências. E quais são os outros que não têm movimento? Opa, nós temos também outros seres que são minerais. Mas os minerais também não têm movimento, igual os vegetais. Mas o que os minerais têm? O que os vegetais têm? O que os minerais não têm? Opa, tem vida. Então, nós vamos separar seres biológicos e seres não biológicos. Então, nós já temos animados e inanimados. Animados é bem grande. Então, dentro dos animados, nós temos os biológicos e não biológicos. Aqueles que têm vida, né, bios, e aqueles que não têm, que são as pedras, que nós chamamos de minerais. Pois bem, então nós temos essas comparações. Então, Aristóteles vai ser importante por causa da abstração e também por causa da política e ética dele, com o conceito do meio termo, gente. Caiu esse vestibular, se liguem, tá? Do meio termo. Mas antes de chegar um comentário aqui, eu Fabiano, certa vez eu vi um historiador comentar que vereador não tinha salário. Os próprios vereadores deram um jeito de obter salários. Na verdade, os parlamentares. Em alguns países, gente, aliás, tem um partido no Brasil, eu tinha simpatia para ele, existe ainda, ele defende que é o Partido Socialista Trabalhador Unificado. Eles defendem, acho que isso eu concordo muito com esse partido, ainda que eu não, já votei ele no passado. Então, não é que é radical, é um pessoal complicado, eu acho, na militância. Eles têm muita coisa boa, é um partido muito sério, muitas coisas boas, mas tem uma maneira de ver a realidade política que eu acho que não dá, às vezes. Mas o PSTU defende que eu concordo plenamente, e o PSTU não criou isso dentro da história da filosofia política, que política formal que vereador, prefeito, aqueles caras que têm algum cargo político, seja uma ação cidadã, voluntária, e não profissional. Ninguém faça carreira política. Todos os partidos do Brasil, os deputados, vereadores fazem carreira política. O PSTU é contra. O cara tem que ser eleito uma vez só. E nunca mais voltar para a política. Essa eu defendo, coisa que eu também defendo. E que o salário dele seja igual ao que ele tem como trabalhador.
Então, se ele ganha 3 mil reais, ele vai ser vereador por 3 mil reais. Se ele ganha... Não, e eles também colocam um limite, que ele nunca ganha acima de tal coisa também. Então, o cara ganha 100 mil reais, vai ser vereador. Então, vai ter um limite lá também. Eles defendem lá em número de salários mínimos. Tá? Eles até fazem questão de defender em número de salários mínimos para que o vereador não melhore o salário dele, o deputado, etc., esqueça do salário mínimo do povo. Hoje, por exemplo, o salário mínimo no Brasil não paga uma cesta básica. Tá? Não paga. Então não é mínimo, né? Assim, falando de cesta básica, quem está falando que o cara não vive só de comida, ele tem que ter um abrigo, tem que pagar água, tem que pagar luz, comprar remédio, vestimenta, etc. Tal. Tá? Então tem isso aí. Mas é bem isso. Pois bem, o que seria política para Aristóteles? Estou revisando a aula ainda vou chegar na aula de hoje. Política para Aristóteles é o meio termo, é o equilíbrio. Então, vamos pegar, falei dos países capitalistas, né? A Europa são socialistas, pode cair em história, tá? Se cair, quando eu falo a Europa, estou falando parte da Europa, obviamente, não é toda, né? Mas a parte da Europa mais rica é socialista. Noruega, Dinamarca, Islândia, Finlândia, a própria França, a Alemanha, é um tipo de socialismo chamado social-democracia. Então, a gente fala, porque o capitalismo, só que os países que têm melhor qualidade de vida não são capitalistas, são socialistas, pelo contrário, a África inteira é capitalista. O mundo, a Índia é capitalista. Os Estados Unidos, com todas as injustiças lá, o país mais rico do mundo, ainda com o maior PIB, ainda é maior do que da China, né? A China está crescendo cada vez mais, está com essa crise agora, que se pode cair em vestibular, se atentam a essa crise da China hoje, mas alguns economistas, eu fiz economia também, a gente acha que é uma crise pontual, não é duradoura, mas a gente precisa analisar com mais calma. Então, a China é socialista também, mas um tipo diferente do socialismo da social-democracia da China. China e Cuba, a Coreia do Norte, passaram por um outro tipo de socialismo, que é o socialismo revolucionário, e não o socialismo democrático. Aí, isso cai muito em vestibular, tem também diferença social-democracia, social-revolucionário, neoliberalismo, liberalismo. Tá? Então, tem uma diferença muito grande. Pois bem, estava falando de Aristóteles, do meio termo, então Aristóteles seria contra o capitalismo, por quê? O capitalismo, ele não tem meio termo. Ou você é muito rico, ou você está ferrado, né, cara? Não tem meio termo. Mas tem a classe média, aquela minoria, e que está sempre insegura. Então, se tiver rico demais, porque vai ter pobre demais. Isso é economia. Economia nada mais é do que a distribuição das riquezas, dos bens que um país produz, uma sociedade produz. Se todo mundo produz, e na hora de divide errado, uns ficam com mais, outros com menos, Aristóteles não, então está errado. Todo mundo tem que trabalhar de uma forma equilibrada e receber de forma equilibrada. Então, assim, o que é meio termo, tanto em ética como na política, Aristóteles defende muito isso. Aristóteles, se caísse vestibular, ele é o pai da frase o homem é um animal político. Eu falei agora há pouco dela, a ideia de política para Aristóteles, a filosofia grega de forma geral. Ele não quer dizer com prefeitura, vereador, política formal, mas tem a ver com cada ação do ser humano na esfera pública, na esfera coletiva. Então, o que eu faço na minha esfera individual particular é ética. O que eu faço na esfera social, pública, é política. Entenderam isso? Então, a política nada mais é do que, para os gregos, a questão da convivência. Entenderam isso? Como é que a gente convive? Já que nós temos que trabalhar, viver juntos, morar perto, trabalhar juntos, estudar juntos e tal. Com a pandemia, a nossa política ela tem uma deterioração, né? Uma vez que a gente está com eu, por exemplo, na sala, vocês estão aí, eu tenho muito contato com vocês, estou encontrando com vocês agora, mas nossa relação de convivência, ela é um tanto prejudicada. Ela não é inexistente, ela existe, só que remotamente. Tá? Pois bem, isso em Aristóteles é importante, cai o meio termo, equilíbrio, lembra de Aristóteles para a ética e para a moral cai muito, ou para a política cai muito, e Aristóteles é vestibular. Pois bem, na Idade Média, vamos dar um salto aí enorme, estou fazendo a revisão também, na Idade Média a gente vai ter a política dogmática, até, eu lembro que alguém fez a pergunta, foi Frederico, né? Então, foi uma boa pergunta, foi Frederico? Foi, Frederico. Fred fez uma pergunta super legal sobre a Idade Média. A Idade Média vai ser um retorno mesmo das crendices. Foi uma negação da filosofia, foi uma negação da ciência, porque quem estava no poder, isso é importante, quem quer um poder ditatorial, autocrático, ele tem medo do conhecimento. Então, qualquer pessoa que tem conhecimento é perigoso para essas pessoas. Aí o que vai acontecer? Eles vão fazer um conhecimento, uma filosofia completamente, vão produzir um governo completamente oposto a qualquer forma de conhecimento. Porque quem tem conhecimento é perigoso.
Não é sem razão que todos os governos ditatoriais, inclusive aqui no Brasil, durante a ditadura militar, a filosofia ficou proibida, foi retirada do currículo escolar. Tá? Isso aconteceu na Itália com Mussolini, no nazismo alemão, enfim, onde houve ditadura, se proibiu a filosofia. A filosofia é a arte de questionar, de perguntar, de buscar o conhecimento. E esses caras querem basear o conhecimento na crença. Acredita em mim. Olha, o país tem mais. Acredita em mim, a cloroquina é a resposta, a vacina não presta, o povo fica, amém. Amém não, o povo fica assim, é um gado. Pois bem, essa realidade vai ser no Brasil, vai ter com o Trump também aí, né? Vocês viram o governo Trump que ele fez nos Estados Unidos, ele criou um gado enorme, parecia a política se confunde com religião, não mais deixa de ser, ela deixa de ter ciência e passa a ser uma religião. Pois bem, e a gente vai ter, então, na Idade Média, essas questões todas. Alguns filósofos mais importantes da Idade Média foram Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. A gente tem uma aula sobre eles, depois vocês pegam aí, do cursinho que eu fiz no semestre passado, que está um pouco mais completa. Depois vocês me cobram, e até quem está monitorando aí hoje, quem é? Monitorando essa aula hoje, quem é que está monitorando? É a Nicole. Oi, Nicole, tudo bem? Obrigado que ela está monitorando a gente aí, dando assistência. Obrigado, Nicole. E Deus se me cobra depois, mas tem no arquivo da aula do semestre passado, do ano passado, uma aula que fala um pouquinho melhor de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, mas a questão mais para vestibular é o debate sobre fé e razão, tá? Fé versus razão mesmo, entendeu? Porque a igreja, ela proibia a filosofia, proibia a ciência em favor da fé. Sendo que a fé nada mais é do que dogmas. Os dogmas eram verdades impostas pela igreja, né? Mensagens impostas pela igreja, e as pessoas eram obrigadas a aceitá-las. Não aceitando, eram mortas, queimadas vivas, torturadas, que vocês leram em história esse período da Santa Inquisição, que chegou, inclusive, até no Brasil, com os padres que vieram para cá, com essa consciência da Santa Inquisição, inclusive alguns jesuítas. Tá? A gente vê propagandas, hoje a história, hoje não, já faz tempo que a história mostra outros jesuítas, como mostra outros bandeirantes. Bandeirantes eram os maiores criminosos que surgiram na história do Brasil. Matavam negros, índios, inclusive até mesmo brancos, que eles tinham a arma na mão, né? E hoje são homenageados aí pelo Brasil afora. Tem as avenidas, Estrada Bandeirantes, né? Liga Campinas, São Paulo, uma das principais de São Paulo. Tem um monumento do Borba Gato lá, alguém fala, mas você acha certo derrubar aquele monumento? Lógico que eu acho, entendeu? Se você fosse judeu, você ia colocar um monumento de Hitler na tua cidade, você ia ficar feliz, saber que aquele cara tirou a vida das suas avós, etc. Tal. Pô, fica fazendo um monumento a assassinos, né? E derrubar aquele monumento o mais rápido possível. Mas ele é bonito, eu nem acho tão bonito assim, né? Nem tão artístico. Mas, de qualquer maneira, a gente não pode homenagear assassinos, né? Pessoas que na história fizeram errado. Pois bem, fé e razão é isso. Tá? O debate era o seguinte: Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho tentaram mostrar, São Tomás de Aquino veio depois de Santo Agostinho, 10 séculos depois. Santo Agostinho traz esse debate, tentando mostrar que fé e razão não são coisas opostas. Que eu preciso da razão para chegar a Deus. Me ajuda a aumentar a minha fé e a razão. Entendeu? Se eu analisar melhor o Sol, a Lua, se eu pensar melhor, eu vou acreditar melhor em Deus. Assim que esses dois padres, né, da Idade Média entendiam. Agostinho nem tanto, mas Santo Agostinho, como ele está mesmo forte da Idade Média, teve sérios problemas por causa desse pensamento dele. Não foi morto, nem sequer foi perseguido, mas ser perseguido moralmente ele foi. Pois bem, esse é o grande debate. Se cair que pode cair no vestibular, debate sobre fé e razão. Tem outras questões também, aí eu passo outro vídeo, mas eu estou só revisando, ainda estou revisando, metade da aula estou fazendo a revisão. Pois bem, aí o período do Renascimento, que até o Fabiano coloca da República Tão foi uma utopia. Nós temos duas obras fundamentais para vestibular no Renascimento. Lembrar que o Renascimento, como alguém também colocou aí, do período antropocêntrico, né? Foi até o Fred também. O período antropocêntrico, o Renascimento, como eu falei para vocês, ele vai fazer renascer. A Idade Média é uma ruptura, como se fosse um obstáculo. O homem vai caminhando, opa, chega a Idade Média, para. Aí, o Renascimento vai ser isso. Opa, agora ele retoma, entendeu? É como se fosse um retorno a período da greco-romano, da filosofia, da cultura, da arte. Inclusive, o Renascimento é muito forte no período das maiores expressões artísticas, mas também filosóficas, políticas e tudo mais. Ou seja, baseada na razão humana. O homem é capaz de pensar. Bom, se a igreja não permitiu o homem
de pensar, e o homem passa a pensar. A obra de Thomas More, com certeza, foi a obra mais renascentista, que expressa o mais forte do Renascimento. O Renascimento vai ter essa característica, então, de fazer renascer a razão humana, então vai ser uma obra humanista, ou seja, uma obra em que o homem é capaz de pensar. Agora, não pensar para o bem da igreja, mas pensar para o bem dele mesmo, da sociedade. Tá? Por isso é antropocêntrico. O homem passa a ser o centro. Veja que o humanismo e antropocentrismo, como eu falei para vocês, se confundem. E é de propósito, quer dizer, que as palavras se confundiram, porque ela tem um contexto muito próximo. E a obra de Thomas More é uma obra naturalista. Ao contrário do que pregava a igreja, através da doutrina do pecado original, os renascentistas vão tentar mostrar o homem bom, não mais o homem mau. Tá? O homem não é mau. Inclusive, esse naturalismo, de certa forma, vai estar presente na obra de Maquiavel, mas não tão ponto forte. Quando o Thomas More fala o homem é bom, ele está falando de todos os homens. Maquiavel não vai falar que a igreja é boa para fazer política, ele é contra. O Renascimento tem essa oposição ao movimento dogmático da Idade Média, etc. Tal. Então, ele vai ter também essa característica humanista, quer dizer, o homem, mas o homem é só o governante. Tá? Ele acha, Thomas Hobbes também vai nessa linha, Maquiavel também vai tentar mostrar que o homem é mau por natureza. Ele tem uma tendência a fazer o mal. Então, é um naturalismo meio estranho aí de Maquiavel. Pois bem, então, tão forte. Maquiavel vai ter a obra, a importância dele, que é o Príncipe de Maquiavel. O forte do Príncipe de Maquiavel é que é uma obra de aconselhamento ao governante, tá? Uma obra das artimanhas do poder, assim, que é chamada obra de Maquiavel. O que pode cair no vestibular de Maquiavel é a ideia de que a política ela está acima da ética, ou seja, o governante ele pode fazer uma coisa moralmente correta, pode não fazer, o importante é o fim. Daí a frase, os fins justificam os meios, ou seja, o importante é chegar aos fins independente dos meios, dos recursos que eu uso, pode ser corretos ou não. Tá? Essa frase, os fins justificam os meios, cuidado, não é de Maquiavel, mas resume bem o livro de Maquiavel. Tá? E também, o que é legal entender de Maquiavel, isso pode cair também em vestibular, o que é mais forte da obra dele, é a ideia de que quando o rei tem que ser sempre amado. Quando ele não puder ser amado, ele tem que ser sempre temido. Entre temido e amado é melhor temido, mas nunca odiado. Isso cai muito em Maquiavel. E dentro do contexto que ele vai usar sobre virtude e fortuna. Virtude, não confunde virtude com virtude. Virtude é toda a minha ação benéfica, boa e tal. Não é essa preocupação de Maquiavel. Virtude e fortuna também não é riqueza. Fortuna são as condições que o governante encontra quando ele chega no poder. Entenderam isso? Eu posso encontrar uma sociedade completamente religiosa, completamente ateia, uma sociedade que adora governante, submissa ao governante, ou uma sociedade rebelde. Então, agora, essa é a fortuna, são as condições que eu pego quando eu sou governante. Agora, o que eu tenho que ter? Virtude. O que é virtude? Virtude é o que eu vou fazer diante dessa realidade. Entenderam isso? A minha capacidade de gerenciar, de gestar isso. Entenderam isso? Isso pode cair muito em vestibular. Conceito de virtude e fortuna. Tá? Bom, resumidamente é isso. E já estamos praticamente entrando na aula de hoje. O Renascimento vai ser muito importante porque agora o homem começa a desenvolver o seu conhecimento, porque na Idade Média eu era proibido. Os homens faziam tudo na enrustida. Depois começam a surgir publicações, reaparecer manuscritos de pessoas que haviam morrido até na Idade Média. Galileu Galilei mesmo teve escritos dele, que foi quase morto na Idade Média, publicar um conhecimento que nem era dele, que é sobre o fato da Terra não ser o centro do universo, né? Ele foi contra a teoria geocêntrica, em favor, isso baseado sobretudo em Copérnico, mas não somente em Copérnico, de que o Sol é o centro do universo. A teoria que eu já falei para vocês, que torna o nome mais lindo que eu já ouvi de nome de teoria, heliocêntrica. Não é bonito, né? Então, assim, ele vai defender a teoria heliocêntrica, o Sol sendo o universo. E por causa disso, ele quase morreu. Aí foi levado, inclusive, à fogueira. Antes de acender a fogueira, ele falou, não, nega, não tem nada a ver, esquece isso, deixa eu curtir minha vida. Não vou morrer porque o Sol é o centro do universo. Pois bem, então, passado esse período, gente, o que estava represado começa a surgir. Então, começam a nascer ciências, etc. Agora, você imagina, a gente não pôde produzir conhecimento científico. Então, os laboratórios estavam muito tímidos, as publicações quase não existiam. A ciência que era mais forte, porque não dependia de laboratório, eram as ciências exatas, mas, sobretudo, a matemática. Tá? A matemática. E é uma perguntinha para vocês aí pensarem, eu vou dar, deixa eu ver, 2 segundos só.
A matemática, a gente constrói na razão ou na experiência? A origem da matemática, ela é feita na minha cabeça, vou pensando, ou ela surge primeiro na experiência? As conclusões matemáticas, por exemplo. Tá? Essa perguntinha para vocês aí. 2 segundos. Tic-tac, 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 tic-tac. Pronto, passou. Quem falou experiência errou e quem falou razão está correto. Ou seja, é na razão. O homem ele pensa matematicamente, ele usa lógica matemática. Ele prova, né, a sua racionalidade matemática na experiência. Mas não nasceu na experiência, no conhecimento matemático. Eu construo tudo aqui. 4 mais 4, 8. Vou provar para vocês que 4 mais 4 é 8. Eu pego 4 objetos. Pego 4 objetos, agora conta. Ó. 4 mais 4, 1, 2, 3, 4, 8. Pronto. Entenderam? Então surge na matemática. Também havia um outro problema aí no início, pós-Idade Média. Se as ciências outras não estavam evoluídas, sobretudo aquelas que precisavam de laboratório e tal, então todas as vezes que alguém fazia uma experimentação de manhã, à tarde já era negado. Biologia, por exemplo, tá? Os conhecimentos da física, da química, da mecânica. Então, eles não se sustentavam porque ainda eram muito novas essas ciências. A ciência matemática estava em alta, porque ela possibilitava, fora que a matemática já tinha suas origens já na Grécia, em Roma, e até mesmo em impérios como Babilônia, Egito e tal, havia já uma herança disso. Pois bem, na Idade Média a coisa se complica, retoma nesse período. É nesse período que vai começar a surgir, então, os racionalistas, que tem o maior representante, um cara chamado René Descartes. E até vou colocar aqui para vocês, que eu acho legal. Isso aqui que eu acho legal. Pronto. Aí uma informação, só para vocês terem um contexto também datado, né? Então, pronto. O René Descartes. Nossa, ficou René, eu ia colocar a palavra René, esqueci de colocar. René. Quem quiser falar bonitinho o nome dele, é só não pronunciar nenhum dos S. Descartes. René Descartes é o francês, né? Ele nasce na França e morre lá na Suécia. Não, sei que eu fiz aqui, ficou meio estranho ali, mas tudo bem. Deixa eu colocar agora aqui bonitinho, para não ficar tão lixo como o anterior. Pronto, agora aqui vocês têm bonitinho. Tá? Então ele nasce... Então ele é um filósofo do século XVI e século XVII. De 1596 a 1650. Como eu falei, olha, pensam que a Idade Média acaba praticamente no século XVI. Tá? Ele está ali beirando a Idade Média ainda. Já é um período, graças a Martinho Lutero, a reformas protestantes, a França experimenta a reforma protestante, João Calvino, por exemplo, Martinho Lutero era alemão, mas um outro protestante importante foi João Calvino, ele era francês, que vai depois morrer na Suíça, vai ser um pensador mais na Suíça do que na França, mas assim, parte da Europa já estava movimentos anti-igreja católica, isso dava uma certa liberdade aos pensadores. A ideia também é que o indivíduo pode produzir conhecimento, o ser humano e tal. Então Descartes vai nessa linha. E ele começa, como todo filósofo, a partir de uma questão. Tá? Toda filosofia parte de dúvidas. A dúvida dele era, existe algum conhecimento que resiste à dúvida? Se eu colocar em dúvida, ele vence, quer dizer, ele é verdadeiro, de fato, ele é absolutamente verdadeiro, ou se eu colocar ele em dúvida, ele desmorona, a gente nega esse conhecimento. Assim, então eu falo assim, para Descartes, o conhecimento tem que ser colocar tudo que a gente fala de conhecimento, da química, da física, da teologia, de Deus, do inferno, seja o que for, tudo que você julga por ser conhecimento, verdade, coloque em dúvida. Que resistir à dúvida, esse sim tem que ser considerado verdadeiro. Os outros se desprezam. Era essa posição de Descartes. Por isso que o método dele é o método da dúvida. Tá? É o método da dúvida. A metodologia que ele vai usar da dúvida. Ele vai colocar tudo em dúvida. A obra dele, por exemplo, principal, é justamente sobre isso. E ele vai colocar tudo em dúvida. Tudo. A dúvida, ele começa física, da química e tal. Aí ele começa a perceber que a matemática é construída na razão. Ele falou, pô, a matemática tem uma ciência que é construída na razão. Você vai duvidar que 2 e 2 são 4? Não tem como duvidar, você prova depois na ciência. Aí você pega a química da época, pelo menos, você bota aqui, ó, cloro, não deu certo.
cara publicou isso e já negou. Então, mas a química é produzida na experiência. Ele falou, pera lá, então vocês estão percebendo uma coisa aqui. A razão, ela me dá um conhecimento indubitável que é a matemática. A experiência química, física, eu coloco em dúvida, elas desmoronam. Aí ele começa a colocar mais em dúvida. Aí tem a famosa frase do chamado cogito, ou cogito de Descartes, né? Que é o famoso penso, logo existo. Um pouquinho mais longe. Se duvido é porque eu penso. Se penso, logo existo. Caiu essa frase no vestibular? Penso, logo existo. Meu, já pensa em Descartes. E quando pensar em Descartes, pensa nessa frase. Tá? Ou seja, ele chegou a uma conclusão indubitável. Ele falou assim, eu não posso duvidar da minha existência. Se eu não existisse, eu estaria pensando agora. Agora, eu cheguei a uma conclusão, então, indubitável. Ninguém pode colocar em dúvida a minha existência. Entenderam isso? Estão acompanhando a lógica? Então, mas essa conclusão de que eu existo, eu não cheguei pela experiência. Eu não fui para um laboratório, fizer experiências sensíveis, nada disso. Eu cheguei a isso pensando, reformulando e tal. Ou seja, aí a primeira conclusão dele, a razão me dá conhecimento indubitável. Ou seja, que não pode ser colocado em dúvida. Deixa eu ver a pergunta aqui do Fabiano. Professor, é verdade que a filosofia é mãe de todas as matérias da atualidade? Sim, por duas razões, Fabiano. A primeira, porque antigamente não havia ciência, e todos os cientistas do passado eram primeiro filósofos. Isso já começa na Grécia. Então não havia médico, não havia farmacêutico, não havia engenheiro. Eram sempre os sábios da época, até antes deles, já no Egito, na Babilônia, no Império Sírio e tal. Eram sábios, eram os conselheiros do rei que tinham que dar resposta para tudo. Tudo que você imaginava. Da medicina, a engenharia, as artes da guerra, a política, a economia, toda a ciência. Então, a filosofia que fazia nascer a ciência, a partir do questionamento. Então, esse é um fator lógico, tem um fator cronológico. Esse é um fator cronológico, né? As ciências vão surgindo. A própria psicologia. A psicologia, que é uma ciência bem recente, né? Estamos falando de Freud, 2 séculos no máximo. A psicologia foi uma das ciências que nasce diretamente da filosofia. Agora, tem um fator lógico. Não se produz ciência sem antes colocar em dúvida o conhecimento já existente. Entendeu isso? Se eu quero saber se a cloroquina funciona, eu tenho que ser filósofo, antes de ser cientista. Eu tenho que fazer a pergunta, né? Voltando aqui a Sócrates. A cloroquina funciona? Ou eu caio na crendice. Entenderam isso? Então, é uma coisa legal, inclusive na atualidade. Por isso que as boas universidades sempre têm filosofia no seu currículo. Todas as faculdades boas. Tá? No Brasil, até mesmo a USP tem cursos em filosofia. Isso tem sido muito criticado, apesar da qualidade da USP, da Unicamp. Ainda que eles têm, que a gente chama de transversalidade, né? Em várias disciplinas, tem vários professores com formação de filosofia que trazem ali as discussões filosóficas também. Tá? Mas a disciplina de filosofia não tem. Eu tive o privilégio de 2 aulas em universidades particulares muito boas. Tá? Eu passei também na UFABC, na Universidade Federal da UFABC, que é muito boa. E a gente tem lá filosofia também, todos os cursos de nível superior. Porque quando a gente fala curso de nível superior, são cursos de ciência, né? Os cursos de faculdade para formar cientista de várias áreas. A universidade a faculdade é aquela que faculta um conhecimento. Então, faculdade de medicina, mas facultar quer dizer facilitar. E facilitar a ter entendimento sobre o corpo humano, por exemplo. Astrologia, astronomia, é porcaria que o terraplanista tem aí, que está em moda. Astronomia é o que me faculta ter conhecimento sobre os astros. Tá? Enfim, é isso. Quando eu tenho várias faculdades, eu tenho um conhecimento universal, então. Entenderam isso? É a palavra universidade. Legal? Então, tanto que antigamente, hoje está sumindo, tinha faculdades de filosofia e ciências. Era assim que eram as faculdades. Tá? Então, dentro da universidade, você tem faculdade de filosofia e letras, filosofia e biologia, era assim as faculdades. Então, assim, sempre a ideia da filosofia ser a mãe da ciência. Você não produz nenhum conhecimento hoje sem antes ter um olhar filosófico. Por isso que Antônio Gramsci, que também é um pensador da sociologia e também da filosofia, dizer todo homem pode ser um filósofo, desde que questione. Tá? Que aí, lógico que esse questionamento ele é metodológico, assim, questionar por questionar, né? É toda uma metodologia. Mas legal. Boa pergunta também. Falei, tô curtindo pra caramba essa turma aí. Vamos lá, gente. Aí, no pós-renascimento, surge Descartes, então, com a filosofia racionalista. Anota isso que é importante aí, tá? Para vocês entenderem bem. O racionalista não nega a experiência. Ele vai falar o seguinte: o conhecimento, isso é importante, ó, nasce na ciência
mas se comprova na experiência. Isso que é importante entender, tá? Ele não nega a experiência, mas vai dizer assim, a experiência não me dá a origem do conhecimento. Ele não nasce na experiência. Entenderam isso? Então, Descartes vai defender isso. Pela conclusão do penso logo existo, que é a grande sacada de Descartes. Eu não cheguei à conclusão da minha existência por outro motivo, senão porque eu fiquei pensando, duvidando. Se eu duvido, eu penso logo existo. Beleza? Contra os racionalistas aparecerão, então, os empiristas. Não vamos falar de todos, que não vai dar tempo, mas os principais são John Locke, Berkeley, vou até abreviar aqui, um outro... George Berkeley, né? Deixa eu ver... Aliás, até coloquei errado para vocês que eu queria confirmar. Estou acostumado. Peraí, opa, sumiu aqui. Voltando. Thomas Hobbes, tá? A gente vai falar bastante dele hoje. E David Hume. São os principais aí que apareceram esses nomes, associem esses nomes a essa filosofia da ciência, que a gente vai falar um pouquinho agora, que é o empirismo. O empirismo, ao contrário do racionalismo, ele vai dizer que não, o conhecimento não nasce da razão. Aí a grande frase de John Locke: o homem é uma tábula rasa. Tá? Bom, tábula eram tábuas, pequenas lousas, que os alunos, você deve ter visto muito em filmes sobre a Inglaterra medieval, pós-medieval, meninos indo para a escola com uns pedacinhos de madeira, umas luzinhas, que eles anotavam a matéria. Tábula rasa, quer dizer, é uma folha, vamos traduzir em folha em branco, ficaria mais próximo do nosso contexto, tá? Então, o homem é uma folha em branco. O que o John Locke está dizendo com isso? Que o homem não tem conhecimento nenhum, como diz Descartes, entendeu? Não tem razão. Nós somos seres, e é essa palavra que ele vai usar mesmo, que são impressos nele, aquela que tinha impressora, a impressora até que já começou, né? Do Gutenberg, mas a ideia é de uma folha em branco que passa, você colocar na tua impressora aí, o que vai acontecer se você colocar um monte de coisa para imprimir? Vai sair do outro lado cheio de informações que exteriores, a folha não tem informação nela mesma. Não foi a folha que trouxe aquelas informações, foi a experiência exterior. A palavra experiência, né, de ex, quer dizer fora. Então, o conhecimento que nós temos vem de fora. Nós somos um nada, zero. É isso que ele está dizendo, uma folha em branco, quando nós vemos para esse mundo. Aí o mundo vai, pelas experiências, trazendo em nós informações. Veja como ele é bem radical ao racionalismo. Tá? Mas por que isso? O contexto é outro. Lembra que eu falei? A ciência começa a aparecer. Então, essas mecânicas, por exemplo, começam a evoluir. A química, a física, a biologia. Veja, pela razão, eu não consigo chegar a algumas conclusões. Tá? Descartes, quando ele começou a analisar essas ciências, eram muito cruas ainda, incipientes, novinhas. Né? Agora, já na época de John Locke, vem logo depois, eles foram até contemporâneos, mas parece que não 10, 20 anos, muitas publicações começaram a surgir. Vou pegar só a informação de John Locke para vocês terem uma ideia para a gente comparar, porque a gente vai falar mais só de John Locke sobre empirismo, a gente vai falar dos outros que são importantes, mas uma outra coisa paralela. Vocês têm uma ideia? John Locke, ó, pra você ver como eles são bem próximos, mas tem uma pequena diferença aí, né? John Locke, ó, só para vocês terem uma ideia de período. Tá? Você vai ver que vai ter uma pequena diferença de idade, mas não muito. Aqui, pronto. Colocando aqui para vocês. Tá? Ó, mais ou menos 1632 é que nasce John Locke. Descartes, ele morre em 1650. Então, mais ou menos, Descartes já estava morrendo quando John Locke estava com 20 e poucos anos. Gente, 20 e poucos anos naquela época, a gente vai ter inveja deles, eles tinham bastante informação, tá? Isso é uma coisa maluca da época. O cara com 20 e poucos anos já era um filósofo, publicava conhecimentos e tal. Só que eles não viviam também com a qualidade de vida que a gente tem. Então, cuidado de falar, queria viver naquela época. Não é porcaria nenhuma, meu. Eu curto uma praia, ouvir uma música, um namoro, fazer amor, curtir a vida e tal. Esses caras não curtiam muita vida, não. Quando eles começaram a publicar demais, ainda morriam. Né? Perdiam a cabeça, literalmente. A fonte do conhecimento dele era a primeira coisa que ele perdia. Pois bem, então, vejo que eles são mais ou menos contemporâneos, mais ou menos.
Nessa época, já a ciência parece que não, 30, 40. Aquelas publicações estão guardadas nos baús, escondidas por conta da perseguição da Igreja Católica, começa a surgir. Os cientistas que tinham alguns conhecimentos começam a publicar, aí começa já a física, sobretudo a parte da física, a mecânica, começa a evoluir muito, a química começa a surgir bastante, experimentações da astronomia também, que é da física, química, biologia e tal. Vamos ver aí, ó. Por exemplo, 2 e 2 eu posso construir na minha cabeça e chegar ao conhecimento. Agora, pensa comigo. Eu pego um coelho branco e uma coelhinha preta, coloco dentro de uma caixa e falo, transa à vontade. Qual que vai ser a lógica? Pela minha razão, sem olhar o resultado da experiência, né? A experiência é colocar os dois lá para transar e depois ver como tá, tal. Se for pela minha lógica, vou falar, bom, se nascerem 4 coelhos, vão nascer 2 brancos e 2 pretos, já que o pai é branco e a mãe é pretinha, né? Uma coelha preta e ele é um branquinho. Agora, ou então vai sair listrado igual zebra, ou manchado, entendeu? Ou vai sair cinza, se você misturar a cor preta com a cor branca, fica acinzentado. Essa é a lógica, não é isso? Mas eu não sei. Aí que você abre a caixa, nasce 4 coelhos pretinhos, ou 4 coelhos branquinhos. E aí? Né? Não tem lógica. Tá? É um resultado que vem só da experiência, é isso que o John Locke está mostrando. A princípio, antes de colocar os coelhos lá para cruzarem, eu era uma folha branca, eu não tinha nenhuma informação. Agora eu passo a ter informação porque eu fiz a experiência. Ou seja, o conhecimento vem pós-experiência. Tá? Enquanto para os racionalistas, se cair na internet aí, só, o conhecimento é a priori, que a priori é a palavra que eu antes da experiência, para os empiristas, é a posteriori. Ou seja, posterior à experiência. Essa palavrinha posterior, a priori, só observa bem, porque isso pode cair muito em vestibular, tá? Então, os empiristas só têm conhecimento depois da experiência, nunca antes. Vamos pensar também em química, tá? Você mistura sódio, 2 elementos de sódio com 4 de cloro, né? Na2Cl4, pronto. Eu fiz química no meu ensino médio, curso técnico. Alguma coisinha ainda lembro. Uma reminiscência aqui. Agora eu pergunto para vocês, o que vai acontecer? Não sei, só depois de misturar. Se não for nenhuma bomba que vai explodir na minha cara e vai me matar, entendeu? Eu vou ter conclusão depois. Tá? Olha, aconteceu isso, aquilo, eu faço toda uma análise, uma leitura, olha, virou tal coisa, mas pela lógica não dá para saber, pela razão não dá para saber. Entenderam? Então começamos a ter 2 correntes bem radicais, bem opostas, os racionalistas e empiristas. Os empiristas dizendo o seguinte, veja a frase que eu coloquei para vocês lá do racionalista, lembram? O conhecimento nasce na ciência, mas se comprova na experiência. Os empiristas vão dizer o contrário. Os empiristas vão dizer o seguinte, ó, o conhecimento nasce, se origina, tanto faz, nasce na experiência e é explicado ou organizado, colocado do jeito mais do John Locke, é formulado pela razão. Tá? Então, os empiristas vão dizer o seguinte, o conhecimento nasce na experiência e é formulado pela razão. Ou seja, depois que eu chego à conclusão, eu organizo, eu publico, eu escrevo. Isso tudo depois da experiência. Tá? Eu uso a razão, não nego a razão. A razão vai me servir apenas para eu descrever, eu analisar, só para isso. Mas quem vai me dar o conhecimento mesmo é a experiência. No caso do coelhinho preto e coelhinho branco. Tá? Ou do Cl2, N2Cl4. Entenderam? Quem vai olhar para os dois, vai dizer, pô, esses caras estão certos e estão errados. Opa, como que alguém pode estar certo e errado? Ainda mais dois opostos. Vai ser um cara chamado Immanuel Kant. Tá? Deixa eu colocar também importante para vocês aqui, eu acho legal. Também que depois, numa aula gravada, eu tenho isso também. Preciso passar as aulas, quem quiser assistir as aulas dos outros, gente, eu publiquei também, acho que alguma coisa para cursinho para vocês com essas datas. Tá? Só para a gente ter aí uma ideia de período. Tá? Kant é um filósofo da Prússia, mas na verdade, quando a gente fala Prússia, falando da Alemanha, né? Um filósofo alemão. E Kant, veja, 1724 a 1884, veja que Kant, ele vai aparecer 20 anos, exatamente 20 anos depois da morte de John Locke.
e bem mais depois da morte de Descartes. Mas o debate ainda estava forte nas universidades. Kant foi um grande professor universitário, um grande escritor, considerado, cuidado com Kant, tem um monte de coisa que não dá para a gente falar de Kant, infelizmente não vai dar, mas Kant é um dos filósofos que mais cai na vestibular, tá, gente? É um dos que mais cai. É considerado um dos maiores pensadores da história. Nós somos grandes pensadores da história. Então, por exemplo, na filosofia, Sócrates, Aristóteles, Nietzsche, Descartes, esses são filósofos que não tem como você fugir deles, porque eles influenciam a gente até hoje, na política, na moral. Então, eu vou falar um pouquinho da ética de Kant, para a gente concluir Kant e caminhar para os contratualistas. Então, Kant, ele vai discordar dos dois e concordar com os dois. Fala, olha, os dois estão certos e errados. É verdade, o conhecimento ele é a priori, mas também ele é... Escrevi a posteriori depois, a posteriori com I, tá? A posteriori. Agora eu vou escrever bonitinho. Eu coloquei no I ali quando era um I. A posteriori. Ou seja, ele vem antes e vem depois. Como assim, antes ou depois? Tenta entender isso, que eu vou explicar rápido. Kant não é tão facinho de entender, mas eu vou tentar simplificar aqui e um pouquinho corrido. Ele, a priori e a posteriori, da seguinte maneira. Ó. Antes, nós temos a razão. Depois, a experiência. Tem que seguir essa ordem para ter qualquer conhecimento de Kant. A razão me dá a forma do conhecimento. O que é a forma do conhecimento? Veja, ele resgata Aristóteles. Eu tenho uma lógica, todo ser humano tem uma lógica natural de entender as coisas. É da natureza humana. Por isso que nós conseguimos nos comunicar. Entendeu? Eu não consigo conversar com um gato, com um cachorro, com um borboleta, com um macaco, porque cada um deve ter suas lógicas. Mas nós, seres humanos, nós temos uma nossa própria lógica natural. Essa lógica natural que me permite, na linguagem, que antes também me permite conhecer as coisas. Então, há certos conceitos que não são construídos na experiência. Por exemplo, o conceito de quantidade. Não está, não. Cadê a quantidade? Não tem. Eu que quantifiquei as coisas a partir de um conceito que eu criei na razão. Qualidade. Não tem qualidade. Cadê a qualidade? Ó? Não tem. Então, isso aqui é um objeto. Capa de óculos. O meu próprio óculos. Meu fone de ouvido, ele existe. Tá? Quantidade, qualidade, intensidade. São conceitos. Espaço. Cadê o conceito de espaço? O espaço não existe. Eu que criei o conceito de espaço, eu falei, agora aqui eu crio centímetros, metros e tal. Eu vou qualificar. Aí eu vou trazendo para a realidade física. Entenderam isso? Do tempo. O tempo não existe. O tempo passa rápido. Se ele existe, ele passou rápido, mas que eu nem vi. Entendeu? Então, o tempo não existe. Fui eu que fui criando, né? O ser humano foi criando para poder ter conhecimentos da própria experiência. Antes da experiência, eu criei conhecimento de tempo, de espaço, tudo pela razão. Entenderam isso? E são formas. A ideia de forma é como se fosse forma. A mesma coisa. São as mesmas coisas. Pense numa forma de gelo, tá? Uma forma de bolo. Se eu tiver a forma e não tiver o que colocar nela, aquela forma vai continuar vazia. Então, eu tenho a forma do tempo, do espaço. Agora, eu só vou entender tempo e espaço na experiência. Eu preciso de conteúdo. Então, forma e conteúdo. No caso da forma de água, né, do gelo, eu coloco água que vai virar gelo. Na forma do bolo também, eu coloco uma massa que vai virar um bolo, uma forma. Tá? Assim também é o conhecimento. Eu tenho as minhas formas de conhecer a realidade, que são tempo, espaço, que Kant chama isso de categorias. Essas categorias, essas formas, para eu entender a realidade externa a mim. Agora, a realidade externa, eu só vou chegar até ela pela experiência. Entenderam isso? Então, uma coisa complementa a outra. Eu preciso da experiência para chegar, para formular os meus conhecimentos. Entenderam? Tá? Assim como não adianta eu ter um bolo sem ter a massa, o confeccionar do bolo, etc. Tal. Então, se eu quero conhecer, vamos pegar da física, por exemplo, eu quero conhecer esse princípio da velocidade, que é muito conhecido, né? Um carro saiu de São João da Boa Vista até Campinas a 200 km por hora e percorreu 154 km. Quanto tempo ele demorou? Bom, eu tenho tempo e eu tenho o espaço. Aliás, eu tenho o espaço e a velocidade. O que eu não tenho? Tempo. Então, tempo, espaço ou velocidade são conceitos criados aqui, ó. Eles não estão na realidade. Mostra para mim a velocidade. Vou colocar um objeto em velocidade. Tá? Mas o conceito de velocidade que o objeto está agora, foi eu que criei. O conceito de velocidade, senão eu não poderia fazer experiência. Tá claro isso, gente? Já é muito confuso, porque Kant é meio confusinho mesmo. Você pode falar, não entendi, que Kant quer muito vestibular, tá? Então, o homem tem as formas de criar a realidade, tá? Entender a realidade. Mas se eu tiver a experiência sem as formas, não adianta nada também, porque eu não chego até ela. Tá? Isso que Kant chama de númeno e fenômeno.
O que é número? É a realidade como ela é. O que é um fenômeno? Fenômeno é a minha maneira de entender a realidade. Ou seja, eu coloco a realidade ali dentro da minha forma. Kant deixa claro uma coisa interessante, tá? Vamos supor que vem um outro ser de um outro planeta, que louco isso aí, só de viajar um pouquinho nas doideiras, que é gostoso também fazer isso. Se vier um outro ser que tem outra forma racional, ou seja, outra lógica, ele vai olhar para a mesma realidade, gente, e ver outras coisas, tá? Não precisa nem muito longe para pegar um ET, não. Vocês sabem que a abelha, por exemplo, devido à sensação que ela tem, ela vê coisas na realidade que a gente não consegue ver. Porque ela tem uma vista muito mais... Tá? Muito melhor do que do ser humano. Isso. Tá? Como tem seres que conseguem a temperatura, etc. A temperatura é outro conceito criado pela razão. Até mostra para mim a temperatura. Ah, vou esquentar o ferro, tá legal. O ferro você esquentou, fez uma experiência. Agora, o calor que esse ferro tem, que eu chamo de temperatura, foi criado por mim. Não está a temperatura não está na natureza, o conceito feito. Eu consigo olhar as coisas, eu não consigo ver uma temperatura. Entendeu? Aí que eu vou criar. É meio confusinho, mas é bem isso mesmo, isso é um fato, tá? Isso é um fato. Depois a gente vai ver Hegel, se der tempo, mas aí vamos voltar agora à questão política. Antes de falar dos contratualistas, deixa eu falar rapidinho para concluir Kant. Kant tem um princípio ético político muito interessante, que cai muito, mas muito em vestibular, que é o chamado imperativo categórico, que parte da seguinte pergunta: por que devemos fazer o bem? Por que devemos fazer o bem? Essa é a pergunta que Kant faz. Tá? Por quê? Aí tem milhões de perguntas. Se eu estiver dando aula para vocês sobre filosofia, eu queria ouvir vocês sobre isso, mas não vai dar tempo, né? Já estamos já 20, 28, praticamente aí tem meia hora de aula. Por que nós devemos fazer o bem? Tem várias respostas. Uns vão falar, olha, a gente deve fazer o bem para não ser punido. Então, por temor, por medo de pegar uma prisão, pena de morte, alguém puxar a orelha da gente, tem uma punição aí. Eu devo fazer o bem para que, se eu fizer o bem, eu vou ser gratificado por isso. Vou receber uma recompensa, passar uma recompensa, aplauso, alguém me abraçar, falar, pô, ele é um cara bom pra caramba, um grande cidadão e tal. Então, o que me motiva a fazer o bem é a aprovação, é uma recompensa. Bom, o oposto à outra, uma é punição, outra é aprovação. Tem gente que diz, não, tem que ser porque sei lá, porque eu posso ter algum prejuízo pessoal, enfim, tem várias razões que a gente podia citar aqui. Kant diz, não, eu tenho que fazer por um motivo só, por dever. Por dever. Pronto. É por isso que eu devo fazer o bem. Tá? Imperativo categórico, eu vou até pegar aqui um resuminho, que eu acho bonitinho, que eu separei para vocês aqui, mas eu peguei na internet mesmo, porque é meio chatinho. Vamos ver se vocês vão entender o que eu vou colocar para vocês aqui. Espera aí, rapidinho. Imperativo categórico. Pronto. Aqui, vamos ver se vocês vão entender a partir desse resuminho aqui. Isso aqui está melhor. Eu separei dois aqui, mas eu peguei da internet mesmo, que eu achei bem resumidinho, tá? Vocês vão encontrar também outros e outros e outros. Se você está no YouTube, tem bastante coisa. Aqui, ó. É uma das fórmulas do imperativo categórico conhecida por fórmula da lei universal. É a seguinte, aí que é a frase de Kant, inclusive, aqui, ó. Age apenas segundo uma máxima tal qual que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. Ou seja, toda a minha ação, antes de eu tomar uma ação, eu tenho que pensar que aquilo que eu vou fazer, eu quero que todo mundo faça. Entendeu? Entendeu? É isso. Isso que é uma lei universal. Eu não vou fazer porque eu vou ganhar alguma coisa em troca, e nem porque eu estou com medo. Vou fazer por dever. Não é porque Deus manda, não é porque a minha religião manda, não é porque minha mãe me ensinou assim, não é, seria por outra razão, eu falei que tem várias razões que posso fazer o bem por hábito, etc. Não, por uma questão de fé, nada disso. Kant não aceita nada disso. Vamos ter que fazer o bem por dever. E que dever é esse? Aí ele resume. Eu chamo assim imperativo. Tá? E é categórico. Que categórico é o contrário de relativo. Pode ser ou não ser. Categórico é uma coisa que vai nessa linha de contrário, ou talvez a palavra mais oposta ao categórico é o hipotético. Tá? Eu coloco várias hipóteses porque eu posso fazer o bem. Não. É uma categoria só. Que categoria é essa? Tudo bem. Do dever.
Tá? Eu tenho que fazer de maneira que toda a minha ação seja feita por todas as pessoas. Entenderam isso? Então, assim, Hélio, você está no supermercado, por exemplo, você está no supermercado, você pode tirar a etiqueta, tem gente que faz isso, tira a etiqueta de um produto mais caro e troca para o mais barato, não de passar no caixa para pagar menos por aquele produto. É ético, às vezes, é dever. Por que você não vai fazer isso? Não vou dizer que alguém pode me pegar, me flagrar, fazer. Não, vou dizer que minha mãe não ensinou isso por costume. Ora, porque é minha religião. Ah, não, eu prefiro chegar lá na cara, o cara vai falar para mim, pô, você fez bem isso, você tem direito a pegar mais de um produto que você é um cara honesto. Que eu vou receber. Não, Kant não diz nada. Se você fizer o bem por esse motivo, você não está fazendo por dever. Tá? Uma maneira desonesta fazendo. Né? Por medo é uma maneira desonesta. Tem que fazer o bem porque é o bem, porque é dever de fazer o bem. Porque se todo mundo fizer isso, vai dar certo. É isso que a gente está falando. Se todo mundo tiver esse dever. Tá? Então, que comece por você é legal esse princípio de Kant que eu estou falando aqui grosseiramente, tá, gente? É muito mais rico, tem muito mais informação do que eu estou tentando dar aqui para vocês, porque Kant, só Kant, para vocês terem uma ideia, eu levo 3, 4 aulas para falar só de Kant. 2 só para falar sobre essa questão da ética e da moral de Kant, que também se aplica à política e ao direito. Tá? Por isso que Kant é quem está a fim de fazer direito, Kant é um dos filósofos mais bem estudados em direito, economia, política, mas em direito bastante. Tá? Ele, Hegel, então, são bem estudados. Pois bem, agora vamos falar um pouquinho rápido dos contratualistas. Bom, os contratualistas, nós temos 3 filósofos contratualistas. Eu já coloquei os nomes lá em cima, junto com os empiristas, tirando Berkeley, né? Mas nós temos aí John Locke, que é empirista também, Thomas Hobbes, que é empirista também, e o Rousseau, que não era empirista, mas que é contratualista. São os 3 filósofos principais, e vamos seguir mais ou menos uma ordem cronológica, começando com Hobbes, e vocês vão ver que a coisa vai passando também por uma certa evolução na maneira de compreender a liberdade humana. A grande discussão dos contratualistas é querer entender por que uma multidão enorme de pessoas segue as ordens de uma pessoa ou de um grupo pequeno de pessoas. Entenderam isso? Essa é a grande questão dos contratualistas. Por que na história os homens passaram, em determinado momento da história, passaram a obedecer governantes? E às vezes até quando o governante é ruim, os caras se calam. Mas para lá, se a gente se reunir aqui, a gente derruba o cara tal. Mas por que a gente não derruba? Porque é rara, né? Aconteceu, mas é muito raro. A Revolução Francesa, os franceses se reuniram, o povo se reuniu e não só tirou o governante, como matou todos, né? Tudo na guilhotina. Mas é uma coisa, mas a história não é bem assim. Tá? A história vai mostrar o contrário, que geralmente não é sinônimo de sempre, mas na grande maioria das vezes, o homem obedece. Essa é a grande questão. Aí a resposta é, você chama contratualista, porque existe um contrato social, existe um contrato entre governante e povo. Esse contrato não é necessariamente escrito, uma Constituição é um contrato, você sabe disso. Tá? Não precisa ser necessariamente... Às vezes é um contrato abstrato, feito só por tradição, está no imaginário do povo, né, no imaginário coletivo, enfim, mas existe um contrato, sempre existiu esse contrato. Pois bem, vamos começar por Thomas Hobbes. Deixa eu colocar aqui para vocês já a informação de Hobbes. Tá? Thomas Hobbes. Está aqui o nascimento dele, vocês vão ver que esse sim ele era empirista, bem contemporâneo a Descartes, e era empirista também, mas ele não ficou tão polêmica a filosofia dele, quer dizer, quando a gente geralmente fala de Descartes, a gente sempre usa John Locke, que John Locke é o mais preciso para poder compreendê-lo. Esses homens que dominavam as massas, dominam as informações mídias, já que o povo pouco questiona e vai onde... É bem isso. Infelizmente, o ser humano, hoje mais é pelos fake news, né? Você pega aí, principalmente os governantes, o grande problema do governante é que ele segue, hoje, né? O governante não tem liberdade, não tem autonomia, não. Os governantes seguem, os mandatários do governo, que a gente chama em sociologia, vocês vão aprender isso, se não aprenderam, classe dominante e classe dominada. Classe dominante é 1% da população mundial só, são os mais ricos do mundo, incluindo o Brasil, alguns que são brasileiros. Tá? Esse cara que tem o governo na mão. Então, o governo ele cede a pressão ou do povo, quando o povo está na rua, etc. Tal, ou dos governantes que estão a pressão por grana ou até por intimidação. Né?
esses empresários, aliás, governantes não. A gente tem classe dominante e classe dominada. Agora, como a classe dominante tem o poder da Rede Globo, Veja, Folha de São Paulo, e agora com a mídia tem grana para pagar empresas de robô e fazer fake news à vontade, e o povo tem uma tendência a não ter um olhar filosófico, né, de questionar antes de acreditar. O povo ainda vive na cultura mitológica, então vai muito na crença. Infelizmente é isso, tá? Então, Thomas Hobbes, na ordem dos contratualistas mais importantes, tem vários, mas os três mais importantes para efeito de vestibular são esses aí. Hobbes nasceu em 1588, ele foi Thomas Hobbes foi um pensador inglês ligado à monarquia. Então, ele vai fazer uma filosofia ligada aos interesses particulares dele. Ele era um cara que tinha um cargo importante, um ministério importante com o rei. Então, ele vai defender o governo absolutista, ou seja, o poder de um governante só, seja um cara só, um pequeno grupo. Ele vai escrever um livro chamado Leviatã, ou Leviatã. Leviatã é um monstro da mitologia, do mundo antigo, inclusive para quem curte a Bíblia, aí aparece no livro de Provérbios, de Salmos. Era um monstro do mar, um gigante monstruoso, com um grande olho. Esse grande olho era capaz de ver todas as coisas. Foi o Leviatã que inspirou o termo Big Brother, tá? A gente vê na Rede Globo aí e tal. E o Big Brother da Rede Globo, na verdade, foi por causa de uma grande obra chamada Big Brother, que foi do mesmo autor que fez o livro Revolução dos Bichos. Pois bem, que é um grande irmão. Então, o Leviatã era um grande monstro, por isso que ele vai usar esse termo, e na capa do livro dele tem um rei gigante, uma roupa cheia de gente assim, estampada, quer dizer, é o rei que tem em si o povo. A grande debate do Hobbes, tem um rabo de um gato aqui, deixa eu mostrar para vocês, essa gatinha que não é minha, está visitando a minha casa. Fala, oi moçada, eu sou filósofo, tenho 2 cachorros aqui, meu filho e minha nora estão passeando aqui, trouxeram os gatinhos dela. Isso aqui está aqui no meu colo. Então, a grande sacada de Hobbes é discutir o que é mais importante, segurança ou liberdade. E a grande frase de Hobbes é a seguinte: o homem é o lobo do homem. Tá? Se o homem é o lobo do homem, ou seja, para ele todo mundo é naturalmente mau. O homem tem uma tendência natural a ser mau. Se o homem é mau, não tem como ter segurança. Ele começa a fazer análise das cidades antigas, das primitivas, e olha, antes da civilização, antes de termos um rei que coloca regras, que tem exército e tal, que nos dá segurança, o homem tinha liberdade antes. Que ele chama de sociedade civilizada, a sociedade primitiva. A sociedade primitiva, os selvagens, eles tinham liberdade. Só que a liberdade deles era uma liberdade complicada. Por quê? Você não tem segurança, você não tem liberdade. Você está andando na rua, e aí você começa a ver um pé de banana. Aí você está com fome, pegar aquela banana. Aí vem um cara mais forte e ó, te detona e pega o pé de banana. Porque nada era de ninguém, não tinha propriedade privada, não tinha regra, etc. Tal. Na obra O Leviatã, Hobbes defende, então, um governo absoluto. O governo absoluto é o seguinte: ninguém tem liberdade. Todo o nosso poder a gente transfere para aquele rei. Em contrapartida, a gente vai ver uma vida segura, vamos ver em segurança. Tá? Então, assim, quem vai decidir se eu vou ter propriedade ou não, se eu vou viver ou não, se meu crime eu vou responder por cadeia ou por morte, só o rei. Eu não posso, de forma alguma, discordar do rei, me opor ao rei. Ninguém pode. Tá? O rei só pode cair, o povo só pode se rebelar contra o rei se ele não nos oferecer segurança. Tá? Se o rei não nos der segurança, eu posso derrubar o rei. Então, é porque ele tem que ter um exército para controlar o próprio povo, já que o povo é o lobo do homem. Tá? Viu a frase, o homem é o lobo do homem? Hobbes, gente. Tá? Essa é a grande frase do Hobbes. Sim, e putz, ainda bem que Frederico, quase ninguém fala de Etienne, não? É muito legal. E ele parece muito Etienne com a obra de Maquiavel, né? Ele dá conselho justamente nessa linha, inclusive. Tá? Maquiavel era um outro. Ninguém sabe se Maquiavel, que é italiano, influenciou Hobbes. Maquiavel também tinha essa compreensão do homem mau por natureza. Tá? Esse Etienne de La Boétie, pouca gente trabalha com ele. Pouca gente. Ele é um filósofo... E se eu não vou falar muito, gente, não cai em vestibular. Não cai. Eu acho muito difícil. Muito difícil. Quem mais cai nessa linha é Maquiavel. Maquiavel passa a ser, sem comparar um com o outro, porque o Etienne tem uma outra visão muito interessante. Eu lembro que eu reli Etienne tem uns 4 anos. Um colega meu estava lendo, aí eu dei para ele, até presenteei, tinha algum livro em casa, o Príncipe Maquiavel, então leia esse aqui.
Tá? Ele adorou, obviamente, que ele tinha Etienne como uma grande referência. Mas é um livraço, super legal pra caramba. Tá? Recomendo, pequeno, inclusive, a obra dele, que agora, se vocês olharem na internet, vocês vão lembrar direitinho. Mas não cai em vestibular, não. Uma pena. Né? Ele é pouco lido e acho que ele tem uma importância para entender ética e política fantástica. Beleza? Bom, gente, aí Hobbes, então, ao escrever o Leviatã, ele vai inaugurar o contratualismo. Ou seja, há um contrato aí. E quando a gente fala em contrato, vamos pensar em contrato de aluguel? No Brasil não é permitido, a gente tem contrato unilateral e bilateral. Contrato unilateral é quando só um lado tem deveres e só um lado tem direitos. Então, nesse caso, só o governante tem direitos e o povo tem deveres. Então, se você pensar bem, o contrato que Hobbes propõe é um contrato unilateral. Aparece um cara chamado John Locke. Veja que a filosofia está sempre ligada. O John Locke, que eu falei agora há pouquinho dele, é um homem tabula rasa, tal. E o empirismo também vai ser um dos contratualistas. Só que ele é burguês. Quem é o burguês? Na Inglaterra, veja, diferente da França, a nobreza não foi guilhotinada, ela vai também produzir riquezas. Algumas delas vão se abandonar a nobreza, porque eles vão ver que a fonte da riqueza está no comércio, na produção, fabril e no comércio. Sobretudo pós-mercantilismo, que eles começam a conquistar novos mercados. Pois bem, John Locke veio da burguesia. Veja que Thomas Hobbes vai fazer uma política voltada aos interesses dele. Ele era cargo de confiança do rei. John Locke já não era cargo de confiança do rei, mas era o cara rico pra caramba, de família nobre, de família burguesa, e vai escrever para os burgueses. A burguesia começa a criar poder um pouco antes da Revolução Francesa, vamos deixar claro isso, tá? E aí já coloquei, ia colocar de novo, já tem aí a data do nascimento e morte do John Locke, eu havia colocado mais para cima quando eu falei de Descartes. Então, começa a ter já uma preparação das grandes revoluções na Inglaterra e, sobretudo, a Revolução Francesa. E John Locke vem com os interesses, defender os interesses da burguesia. Então, ele vai contra Thomas Hobbes em alguns aspectos. Ele é contra, então, a nobreza, em razão do quê? Da propriedade privada. Porque se o rei não me permite dar propriedade privada, eu não tenho liberdade. Então, naquele debate segurança e liberdade, ele prefere a liberdade. Então, o governo ele tem que estar a serviço do homem. Agora, que homem é esse? É importante entender isso. John Locke defende um homem liberal. Liberal é o burguês. Tá? Então, assim, o liberal é que tem direitos. O povo não. Então, ele vai dividir algumas coisas de classe já. Tem a classe dos governantes, a burguesia, que está acima dos governantes, que o governo tem que servir a burguesia, e o povão que tem direito nenhum. Tá? Quem tem que ter propriedade são os ricos. O governo tem que seguir os ricos. Por isso, já até hoje, gente, tem uma greve dos bancos. Os bancários são corretos na greve. O governo fica de lado de quem? A polícia vai bater nos grevistas ou vai bater nos empresários que estão atrasando o salário dos grevistas? Porra, o cara tem direito, trabalhou 30 dias, tem que receber o salário. O banqueiro não quer pagar. A polícia deveria chegar no banqueiro e falar, ou você paga ou você vai ser preso. Não, o cara vai reivindicar o salário dele frente do banco, a polícia fala, não, desce cacete. Quem que é a polícia? A polícia está a serviço do governo, que está a serviço do quê? Da burguesia. Entenderam isso? Tá? Por isso que a gente fala que a gente vive no capitalismo do Estado burguês. Esse princípio vem de John Locke. Tá? Então, propriedade não é para todos, não. Democracia, ele é a favor da democracia, é diferente. O governante tem que ter uma aprovação do povo. Ele começa a ter a chamada monarquia parlamentar. Então, os parlamentares que vão fazer jogo com o rei, vão contrapor com o rei, tem que ser eleito para John Locke. Mas por quem? Pelos burgueses. O povo não tem direito. Ele é contra o voto censitário, o voto universal. O voto só de quem tem grana. Aliás, a favor do voto censitário, daquele que tem poder. Ele é contra o voto universal. Então, só pode votar quem tem grana. Tá? Só quem tem grana. Só a burguesia tem direito à democracia. Isso é John Locke. Mas já existe aí a ideia de um contrato bilateral entre governante e burguesia. Entenderam isso? O governante tem direitos e deveres. A burguesia tem direitos e deveres. O povo tem posse nenhuma, só deveres. Para John Locke. Quem vai se opor a esse cara, gente? Esse é o mais importante de todos, que é o Jean-Jacques Rousseau. Tá? Jean-Jacques Rousseau. Deixa eu colocar aqui já para vocês também. Esse é importantíssimo e bizarro em vestibular. A obra mais importante dele é o Contrato Social. Vai ficar bem claro que ele é o contratualista. E ele vai discordar dos dois.
Ele vai discordar dos dois. Deixa eu colocar aqui Rousseau para vocês a data. Opa, o que eu fiz aqui? Rousseau é um cara que vai nascer na Suíça, mas ele vai filosofar na França, e vai ter uma grande influência na França, porque a Revolução Francesa nasce principalmente a partir do pensamento de Jean-Jacques Rousseau. Tá? Então ele é mais francês do que suíço. Rousseau escreve o livro Contrato Social, e vamos tentar entender rapidamente aí. Ele é contra, ele vai oposto ao Thomas Hobbes. É o seguinte, ó, essa história de falar que o homem civilizado ele é melhor que o homem selvagem é o contrário. Quando o homem vivia em tribos, ele tinha segurança e liberdade. Entendeu? Porque não havia propriedade privada. Essa era a grande sacada. E não havia essas leis, essas normas, que transformaram o homem em prisioneiros de regras e normas. O homem era livre. Tá? O homem primitivo ele era livre. O homem civilizado, não. Ele foi aprisionado em regras e normas. Está perdido. Cuidado, então, gente, quando falar de Rousseau, se quer alguma pergunta, isso é fundamental. Até acho que para quem estava no simulado, penúltimo que eu fiz, eu coloquei essa comparação. Thomas More vai nessa linha. O homem é bom por natureza. E a grande frase de Rousseau é: o homem nasce bom. É a sociedade que o perverte, quer dizer, que o corrompe. Essa sociedade civilizada, cheia de regras, de normas. E pior, Rousseau vai colocar em duas obras dele, uma delas, o Contrato Social, o que foi a propriedade privada. A propriedade privada não existia. Foi um cara esperto que pegou, cercou um lugar. Obviamente, ele cercou o lugar onde havia mais alimento, perto de rios e lagos. Aí o que acontece? Um dia eu vou lá, tá uma cerca, eu nem sabia o que era cerca. Aí eu pulo a cerca, o cara bem armado, com o exército dele, fala: o que você está fazendo do lado de cada cerca? Eu nem sabia o que era cerca. Todo dia eu venho pescar, venho caçar uns pássaros aqui, eu venho comer aqui, pegar as frutas, porque onde tem água, tem abundância de alimento. Então, onde dá mais frutas, vai ter água, tem peixe, tem aves, etc. Tal. E o cara falou: não. Aí o que acontece? Mas eu preciso comer. Você precisa comer? Então você vai me servir. Ou seja, começa a criar o patronato, a servidão. Tá? Ou seja, cria também a propriedade, ela cria a divisão do trabalho. Para ficar claro, quem manda e quem é mandado. Tá? Que é bem próprio do capitalismo. Daí, Rousseau vai falar, daí a palavra, veja, fraternidade, igualdade e liberdade. O que os capitalistas fizeram? Só liberdade. E liberdade para quem? Para eles. Eles pegaram as duas coisas presentes na filosofia de Rousseau, que era fraternidade e igualdade, e deixaram, desprezaram. A Revolução Francesa vai acontecer isso. Pós-Revolução Francesa, tem um livro que virou até um filme chamado Danton e a Revolução, vai mostrar isso. Quando a burguesia chega ao poder, primeiro o povão foi contra a nobreza, foi a ponta de lança da Revolução Francesa e tal, mas quando os capitalistas chegam ao poder, falam: agora a gente está no poder. A realidade quase não mudou em quase nada. Antigamente era a nobreza que mandava na gente, hoje são os grandes empresários. Né? Tá? Isso começa a Revolução Francesa. E aí Danton foi um dos caras que foi contra, chama Danton a Revolução, ele vai contra e caramba. Mas que é diferente, queria liberdade, mas queria igualdade e fraternidade. O que pode ser fraterno, irmão? O cara mora debaixo da ponte, o outro mora na mansão. E o que mora debaixo da ponte fez a mansão do cara. Ele fez serviço de pedreiro, pintor, fez tudo lá. O que ele ganhou em troca? O cara que limpa o avião não consegue viajar. Então, isso, para nós, tem muita gente, isso é assim mesmo. Assim mesmo não. Isso é injusto. Quer dizer, quem trabalha não usufrui daquilo que trabalha. Até contra o princípio bíblico, né? O princípio bíblico, quem é cristão, aí vai falar: o homem tem que ser digno do fruto do seu trabalho, diz a Bíblia. Acredito que o ser humano, em sua essência, é bom, mas os padrões impostos pela sociedade o contaminam, que devemos evitar para ter bons preceitos. O que você está falando é o que Rousseau fala, isso mesmo, também concordo. Tá? Mas a gente tem uma sociedade que criou regras, isso que o Rousseau vai tentar mostrar. Tá? Aí ele falou assim: mas agora? Como é que a gente resolve isso? Não dá mais para voltar à época da... Rousseau vai escrever sobre isso, não tem mais como voltar já prometo que eu termino na aula, tá, gente? Não tem mais como voltar à sociedade selvagem. Então, agora a gente vai ter que criar regras. Tá? Já criar regras. Que regras é essa? Então, vai ser o que a maioria decide? Ou o que a minoria decide? O Rousseau falou: nem maioria, nem minoria. Tem que ser super legal no Rousseau. Vontade geral. Por que não pode ser nem maioria, nem minoria? Se for maioria, no nazismo era a maioria. Tá? A minoria eram judeus, ciganos, turcos, alemães deficientes. Era uma minoria. Então não pode deixar a maioria. A maioria nem sempre está certa.
Não pode ser minoria. Na África do Sul, ao contrário, né? Quem leu sobre apartheid, as notícias sobre apartheid, o Mandela ficou 27 anos preso, na CNN, contra a Nacional, a CNA, né, Constituição Nacional Africana, lutando contra o apartheid. Lá era a maioria negra. Os brancos eram a minoria, que impunham sobre os negros uma política de apartheid, de opressão, de miséria, de fome, de morte, etc. Tal. Então, Rousseau, estou falando de Rousseau bem antes desses dois períodos, do nazismo mas era quase como uma profecia, né? Ele já estava visualizando, não pode ser. A democracia, uma sociedade boa, não pode ser nem da maioria nem da minoria, tem que ser da vontade geral. O que é vontade geral? Vontade geral, para ele, é a vontade que é debatida, que é discutida. Porque para Rousseau, todo mundo sabe o que é bom, o que é ruim, quando é debatido, quando é discutido. Tá? Aí, os meus interesses não se opõem aos interesses gerais. Isso que é legal, vontade geral é isso. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aí que bem meu mesmo, que eu faço parte do Conselho Superior aqui do Instituto. E aí, tem umas discussões que os caras fazem, assim, quando o reitor não quer decidir, fala, então cada campus decide. Não, está errado. Não pode ser cada campus. Quem decidir é a vontade geral. O que é a vontade geral? Tem que consultar a população. Primeiro, todo mundo tem que debater para entender o problema, depois todo mundo vota. Agora você gosta do reitor nas aulas. Eu sou contra. Por que eu sou contra? Tem alunos que não foram vacinados. Quem tem que decidir isso? Cada diretor de cada campus ou o reitor? Não, toda a comunidade, incluindo os alunos. Tá? Se a gente debater, vamos chamar um especialista, vamos mostrar se é perigoso. Olha, sala de aula com 10 alunos é perigoso. Se é perigoso, não tem que ter. Colocar em risco a vida de um aluno. Entendeu? Ou mesmo na minha vida, como professor, que fui vacinado, sabe que tem muita gente vacinada, não dá para vacilar ainda. Vai ter um momento que a vacina vai evoluir, possivelmente a gente encontra medicamentos, não tem medicamentos ainda para tratamento, e nem muito bem tratamento precoce, é uma coisa de gente maluca. Tá? Mas um dia vamos ter. Quando tivermos isso, tivermos o máximo possível de segurança, vai haver uma vontade geral, não vai ser nem da maioria nem da minoria. Entenderam isso? Tá? É isso que Rousseau defende. Então, se caiu o termo vontade geral, gente, Rousseau. Tá? Rousseau não defende nem a minoria nem a maioria. Outra coisa que Rousseau defende, ele é contra a propriedade privada. Então, ele vai contra John Locke. Não, que absurdo. Você está criando uma coisa que ele é contra a minoria. Então, uma democracia da minoria. Tá? O John Locke defende a liberdade para quem tem propriedade. Tá? O John Locke defende, então, a democracia burguesa, o Estado burguês, o governo que deve servir à burguesia. Ele é a favor da liberdade, mas liberdade para poucos, só para quem tem propriedade. Tá? Essa é a ideia, por isso que ele é contra o Thomas Hobbes. Aliás, John Locke é contra Thomas Hobbes, porque Thomas Hobbes defende que a propriedade deve pertencer somente à nobreza. Tá? Veja o governo absoluto. John Locke vai dizer, não pode pertencer à nobreza, à propriedade privada. Inclusive, John Locke defende. Se um governante não respeitar o direito à propriedade, o povo tem que se rebelar contra esse governante. É isso. Tá? Já Rousseau é contra os dois. Ele diz, não, a propriedade foi uma invenção, não existe, porque o John Locke vai tentar mostrar que o homem sempre teve propriedade, besteira. John Rousseau falou, não, a sociedade selvagem, os selvagens, que ele vai mostrar que era uma sociedade melhor do que a civilizada, eles não tinham propriedade, não viviam muito melhores. Tá? Exatamente. O Locke, ele era defensor, inclusive, da escravidão. Tá? E era, inclusive, proprietário de escravos. Então, ele falava da liberdade, mas liberdade para ele, não liberdade para o povo. Então, tanto que para John Locke, independente se era escravo ou trabalhador assalariado, esse cara não tinha direito a voto, a democracia, a liberdade. Era só pegar a Revolução Industrial, né, gente? O filho do empresário adulto trabalhou na vida. Uma criança de 5, 6 anos era obrigada a ir para a fábrica, e era punida. Tá? Era punida. Isso tudo dentro do contexto de John Locke. Tá? Uma criança era punida quando quebrava uma coisa, etc. Então, morriam muitas crianças na Revolução Industrial. Então, era uma política voltada aos donos das indústrias da Revolução Industrial, não aos trabalhadores oprimidos, sofridos. Tá? Rousseau já vai ter uma visão muito ampla, vai ser importante Rousseau, então, para a Revolução Francesa. Toda a filosofia de Rousseau é pregada na Revolução Francesa, aquela que vai motivar a população para a Revolução e vai derrubar a nobreza na França. Tá legal? Gente, muito corrida a nossa aula, a gente fez uma boa revisão, espero, né? E a gente vai fazer sempre uma revisãozinha, aula após aula, para reforçar bem. Na próxima semana,
a gente vai fazer um salto histórico, vamos falar um pouquinho de Hegel e vamos falar de existencialismo, porque eu acho, gente, que a gente vai ter poucas aulas até o Enem, tá? A gente vai ter 1 ou 2 encontros, vou ter que dar uma olhadinha no calendário, tá? Hegel e existencialismo. É uma pena que a gente está correndo, mas cursinho é assim mesmo, são aulas que cada tema aqui eu levaria 1 semana, 2, para a gente trabalhar com calma, mas o importante é vocês pegarem as sacadas do vestibular, como estou falando para vocês. Pega as frases de efeito desse filósofo, John Locke, o homem é tabula rasa, ajuda. Descartes, o pense logo exista, você vai seguindo as lógicas que eu dei aqui na aula. A aula de hoje está gravada, dá uma revisada caso tenha alguma dúvida, tá? E por aí a gente vai caminhando, tá? No caso do Thomas Hobbes, né, como uma frase importante, o homem é o lobo do homem, o homem nasce mal, uma sociedade perverte do Rousseau, então como é que a gente resolve isso? Aí tem a forma contratualista de Rousseau. Uma coisa interessante, Rousseau é a favor da democracia direta, isso é fundamental também. O que é democracia direta? É aquela que eu não elejo alguém que vai tomar decisões, é o povo que toma a decisão por ele mesmo, é quase que anarquista. Tá? Tanto que os anarquistas, eu sou anarquista, inclusive, tá? Os anarquistas têm Rousseau como grande referência. Por isso que Rousseau diz que uma sociedade só funciona bem, com vontade geral, se ela for pequena. Ele é contra grandes países. O mundo tem que estar dividido em várias pequenas sociedades. E aí cada sociedade vai tomando os seus posicionamentos sem interferir na política do outro. Pelo contrário, ele é muito a favor da política solidária, que uma sociedade ajude a outra também. Então, vamos supor que aqui no Brasil tem abundância de alimento, na África falta alimento. Vamos exportar sem cobrar nada em troca, né? Sem ter nada em troca, nosso alimento para quem está passando fome e por aí vai. Só para ilustrar, quem fez isso uma vez foi Hugo Chávez e Fidel Castro. Cuba tem bastante médico e não tem petróleo. Venezuela tinha petróleo e não tinha médico. O acordo que fizeram, veja, ninguém lucrou com isso. Quer dizer, não teve dinheiro envolvido aí. Foi simplesmente o seguinte: olha, vocês mandam o médico para a gente manda o petróleo que vocês precisam, combustível que vocês precisam. Os médicos foram para a Venezuela trabalhar com voluntários e também alguns venezuelanos foram estudar de graça em Cuba para que no futuro a Venezuela não precisasse também sempre de médicos de Cuba. Veja, isso é uma coisa legal. Isso foi chamado esse acordo foi chamado de ALBA. Vocês leem sobre isso, pode até cair em vestibular, mas isso aqui não é bem matéria de filosofia, não. Tá? Foi uma ideia legal que o Hugo Chávez tem contra a ALCA, que é dos americanos. Veja como a gente é muito influenciado, como alguém colocou aí pela mídia, né? A ALCA era uma maneira dos Estados Unidos dominar mais ainda a América Latina, do México até o Uruguai. E ele só ganharia, a gente só perderia. A ALBA já era como esse exemplo que eu dei agora, era uma aliança bolivariana para as Américas. É uma maneira de nenhum país vai lucrar, um país vai ajudar o outro. Era essa a ideia. O que está faltando aí? A gente ajuda. Mesmo que não tenha receba nada. O que outro país está precisando? Vamos lá. Uruguai. O Uruguai está faltando lá, sei lá, soja. Pô, por exemplo, em vez de exportar 10 bilhões de soja para a Europa, vamos exportar 7, vamos mandar 3 para o Uruguai. Entendeu? Ninguém vai ficar pobre com isso, não. A Uruguai pode nos ajudar de outra maneira. Se não puder também, está do mesmo jeito. Isso era uma visão interessante que o Hugo Chávez tinha. E, no entanto, a imprensa mostra o cara como um grande ditador, quando ele nunca, isso é importante, tá, gente? Fidel Castro nunca se autoelegeu. Pelo contrário, ele foi eleito, passou por um plebiscito, porque os Estados Unidos começaram a questionar na ONU, e deu a eleição dele. Isso porque teve observadores internacionais durante todas as eleições do Hugo Chávez e do Maduro. Não estou falando que eles são perfeitos, nada disso. Mas só mostrar para vocês quanto a ideologia dos Estados Unidos impõe sobre a gente pela mídia. Tá? Só para a gente se terminar a aula com um pouquinho de ilustrações políticas. Um beijo para vocês. Até daqui, acho que 15 dias, a gente se encontra. Tá bom?